Bem-vindos a mais um Reino Cast. E vamos hoje aqui falar sobre muitos assuntos interessantes, inclusive sobre a igreja, sobre Cristo, sobre o futuro da igreja, sobre o crescimento da igreja. E está comigo aqui como host Guilherme, que é um aspirante aí a pastor lá da Reino. Tudo bem, Guilherme? Tudo bem, pastor? Prazer imenso estar aqui com vocês essa tarde. E nós estamos recebendo aqui também dois convidados especiais e é uma honra recebê-los. Pastor Coutinho. Amém. Obrigado, pastorzão, pela oportunidade, pelo espaço. Muito obrigado. Tamo junto. E também o Wesley. Isso mesmo. Obrigado, pastor, pela oportunidade aí pra gente poder compartilhar um pouquinho do reino. É uma alegria, gente. Vamos começar conhecendo um pouquinho melhor os nossos convidados, então, de honra, nossos convidados especiais dessa noite. Pastor Coutinho, o senhor está em Balneário, então, há quanto tempo? Eu tô há 2 anos, fez 2 anos agora, né? Estamos ali em Camboriú, né? No centro de Camboriú. Ah, você não está em Balneário, você está em Camboriú. Em Camboriú. Estamos ali no centro de Camboriú. Tem 2 anos que nós fomos enviados, eu e minha esposa, para cá. E nós implantamos a igreja ali. A igreja fez 2 anos agora em junho. Mês 6 fez 2 anos que a gente inaugurou a igreja. E tem exatamente 2 anos que eu tô aqui. Eu cheguei aqui 30 dias antes da inauguração da igreja. Então, eu cheguei aqui, em 30 dias a gente implantou a igreja ali, procurou o galpão. Implantou e já inaugurou? Implantou e inaugurou. Vocês já tinham gente aí? Tínhamos 3 pessoas, né, que estavam no coração delas, elas começaram a fazer o grupo de crescimento aqui em Camboriú, né, mas a gente tinha muita questão, a dificuldade por ser a primeira igreja fora do estado, né? A nossa igreja é de Macaé, Rio de Janeiro, né, interior ali do Rio, 200 quilômetros do capital, e tinha essa dificuldade por ser fora do estado, né? Okay. Geralmente quando planta igreja no estado é mais prático. Eu tinha essa dificuldade, mas aí começou no coração de 1, 2, 3, 4 e por aí foi. Aí quando nós viemos para cá, e a família, né, a família da nossa apóstola, a pastora da igreja, ela é daqui de Camboriú, né? Ela é neta do pastor Cizino. E por esse motivo ficou mais prático da gente chegar. E a gente conseguiu implantar a igreja, eu e minha esposa chegamos. Depois de 30 dias já estávamos inaugurando a igreja. Que cresceu rápido, né? Aparentemente, porque se tem só 2 anos, cresceu bem rápido. A implantação da igreja foi no período de pandemia, né? Foi como a gente lá na Reina, a gente também nasceu no meio da pandemia. Aí, porque, na verdade, a pandemia começou em março ali, né? Mais ou menos de 2020. Nós chegamos aqui em maio e junho implantamos a igreja. Inauguração da igreja tinha bombeiro na porta lá. E, né? Das cabeças. Agora, em outubro, nós vamos fazer 2 anos aí de igreja. Que benção, que legal, cara. Aí essa implantação foi assim. A gente veio pra cá, ficamos 30 dias, achamos um galpão. Deus foi nos dando a direção e conseguimos fazer a inauguração sem nada. Começamos a igreja, não tinha nada, né? A gente Zero. Era antes da inauguração, a gente fazia reuniões ali. O Wesley tá ali, tá comigo desde o começo. A gente fazia reunião sentado no altar, não tinha cadeira, tinha nada, nem vassoura para varrer o chão. A gente alugou o galpão na fé, sem nada. E em 30 dias, Deus proveu tudo. Conseguimos som, conseguimos cadeira, conseguimos tudo. Deus provedor, coisa linda. E no meio da pandemia, né? Coisa linda. E no meio Deus fez muitos milagres, assim, em favor da igreja no meio dessa pandemia, né? Incrível. Você tem quantos anos, Coutinho? 24 anos. Uau. É muito jovem, mano. Eu fui consagrado. Pegou a esposa e veio com esse desafio. A gente tem 4 anos de casado. Já tem filhos? Não temos ainda não. Estou profetizando em nome de Jesus. Aleluia. Assim, pelo menos uma meia dúzia aí. Eita, agora. Time de futsal já. Aleluia. Expandiu o reino de Deus. A gente casou e com 2 anos de casado, no meio da pandemia, assim, Deus nos comissionou. Porque, na verdade, lá no Rio de Janeiro, né, eu sempre falo isso, eu estava numa live agora, eu falava isso. É uma cultura muito diferente, né, pastor? O senhor já viajou muito pro Rio, conhece. É uma cultura muito diferente pra cá. Então, quando eu vim pra cá, teve esse choque também muito cultural, preconceito. Isso é um choque gigante. Ah, você sentiu preconceito também? É, muito. Pô, achei que era só comigo, pô. Não, foi. Há um preconceito gigante, né? E preconceito racial e também por não ser catarinense. Uau. Ser carioca. Aí o povo já olha desconfiado. Tem tudo. Preconceito religioso também. Nossa, esse aí. Então, você sofre o preconceito religioso, que a maioria dos evangélicos sofrem também. O preconceito racial, que aí só os negros mesmo sabem dizer o que é isso. E o preconceito por ser de fora do estado também é forte. Mas eu creio que o preconceito racial ainda é o mais forte de todos. Muito. E não sei se você tem essa sensação, mas eu tenho a sensação
que qualquer outro pastor branco que fizesse metade do esforço que a gente faz, teria 10 vezes mais gente. Verdade. Verdade, pastor, eu sinto isso. Você sente isso também? Preconceito com a idade também. Eu pastor, penso que se eu fosse loiro do olho azul, eu sei que vai aparecer um monte de gente aqui nos comentários dizendo, não é isso, não, porque sei o quê. É porque, na verdade, só sabe o que é o racismo quem sofre. Quem sofre. Ok. Só sabe o que é uma pessoa, não está com você. Porque eu acredito até que muitas pessoas que eles não vão se declarar racistas. Sim. Okay? E muitas dessas pessoas até vão à igreja, até ouvem uma palavra, mas daí falar, esse negro é meu líder, Oh. aí já muda A história, né? Já muda a história, já muda o contexto completamente. Já é bem mais delicado, a coisa é bem desafiadora, que alguém diga, esse é meu líder espiritual, esse cara é um líder na minha vida e é um negro, né? Sim. Por mais amigável que pareça, as pessoas quando chegam, elas têm certa dificuldade. Claro, tem gente que não tem dificuldade nenhuma com isso. Nenhuma. Tem gente que, se você é negro, branco, azul, cor-de-rosa, né? Para eles, indiferente. Se você é competente, faz bem feito, se você teme a Deus, se eles veem seu coração quebrantado, eles vão ali e dizer, esse aqui é meu líder, porque é um homem de Deus, é um homem sério, e é um cara que faz a diferença, porque tem isso também, a gente é competente no que a gente faz, mas eu vejo que o reconhecimento é bem menor para nós. Entendeu? É difícil até, eu estava aqui ontem com os pastores da Sara Nossa Terra, falando para eles que eu sofri muito, que inspirei muita gente, né? E assim, a Reino, queira ou não queira, aceita ou não aceita, chore ou não chore, influencia muita Sim, gente. com certeza. A gente começou lá na Reino a fazer um momento de hospitalidade, né? Sim. A gente foi para o México, e a Thalita voltou do México, e propôs para a gente fazer esse momento de hospitalidade, porque lá no México, a igreja, a Mosaic, nós enviamos 4 pessoas para lá, ela é bem diferente da gente. A Mosaic faz culto para as pessoas. E eles declaram, o culto é feito para as pessoas. Aqui na Reino, nós temos uma premissa totalmente contrária a isso. Nós fazemos o culto para Jesus. Não fazemos o culto para as pessoas, fazemos o culto com as pessoas, mas para Jesus, ok? Então, isso foi um choque. Então, quando a Thalita voltou, ela falou assim, olha, isso não tem como a gente implantar, porque realmente choca muito com o que a gente acredita, mas eles conectam pessoas com pessoas, né? E nós podemos conectar pessoas com pessoas para que essas pessoas conectem pessoas com Jesus. E aí nasceu a ideia da gente conectar as pessoas com as pessoas, pessoas que estão chegando com as pessoas que já estão, para que as pessoas que já estão conectem essas pessoas à vida de Cristo, ok? E aí nasceu essa ideia de nós fazermos a hospitalidade ali do lado de fora, porque nós não temos espaço. Então a gente foi para a rua, a gente monta uma mesa ali na rua, que o pessoal do nosso Serap que fez, eles fizeram uma mesa que não tem um parafuso, você monta e desmonta a mesa, totalmente de encaixe, a gente monta essa mesa, a gente põe chá, põe bolacha e tal. A gente começou a fazer isso, cara, e hoje metade das igrejas de Balneário está fazendo isso aí, e a gente começou isso, tipo, há 6, 7 meses atrás, ou seja, tá na clara, tá óbvio que se inspiraram na gente, mas não falam. Não vão dar o mérito. Não assumem, não dão o braço a torcer. E ontem eu estava até falando com os pastores da Sara, porque eles fizeram um workshop de mídia, ok? Na Sara Nossa Terra. E o pessoal, claro que não eram os pastores que estavam na frente, era o pessoal da igreja, da mídia, né? Mas eles colocaram as referências dele, colocaram várias igrejas no Brasil e a nossa estava lá como referência para eles de mídia. E eles não sabiam que quando a Thalita veio para a igreja e começou a desenvolver a nossa mídia, ela ligou para uma amiga dela da escola, que era a Elô, e que é membro lá da Nossa Terra, pedindo a menina para ensinar para ela como ela deveria fazer. Ou seja, eles nos ensinaram, que legal. Nós contamos isso para eles, como começar os primeiros stories, a fazer as coisas, ok? E hoje se inspiram na gente. E que legal poder reconhecer isso. Mas eu vejo, e talvez eu esteja falando aqui algo que a maioria das pessoas não vão conseguir entender, mas eu sei que você me entende, porque você, como eu, é negro, é pastor, é jovem. Eu ainda tenho essa vantagem de ser um pouquinho mais velho, que isso ajuda bastante, porque quando eu era tão jovem como você, meu ministério era um ministério muito frutífero, mas eu era muito, mas muito, muito, muito desacreditado por um motivo de ser negro e novo, jovem demais. Então você sabe exatamente o que eu estou falando, que é muito difícil que as pessoas reconheçam as nossas virtudes, a nossa capacidade, a nossa competência num cenário onde a maioria é branca. Se você puxar aí hoje os 5 nomes mais importantes da igreja no Brasil, as 5 igrejas mais importantes, nenhum pastor é negro.
Uau. Nunca parei para pensar nisso. Só começa a dar nome. Quem são as referências para você? Que você fala assim, isso é a igreja top no Brasil. Dá nome. Você vai ver que não tem um negro. É verdade. Uau. Começa a dar nome. Pode dar nome. Você vai ver que não tem negro. Os Tá pastores vindo são todos aqui, brancos. né? Os pastores são todos brancos. Então é muito difícil que reconheça. E eu mesmo, assim, sou imitado o tempo todo. Mas nunca dão mérito. Mas não dão mérito. E eu creio que é uma diferença entre copiar e você copiar e se inspirar é só o reconhecer de onde tá vindo a fonte. E o senhor acha que... Por que eles não dão esse mérito? Qual o motivo? Será que é Porque competitividade, será? eu penso que não é consciente. Sim. Eu penso que é algo inconsciente, que está no inconsciente coletivo, ok? Por causa de um racismo estrutural, ok? E aí a gente não pode nem falar racismo estrutural, porque já pensa em política de esquerda, ideologia. Mas não é nada disso que eu estou falando, mas o racismo estrutural ele está na estrutura da construção do país. Cultural já, né? É cultural, é um racismo que está entranhado na nossa cultura, né? É chamada cultura do racismo mesmo. Então, eu acho que não é consciente, eu não acho que é maldade, não acho que são racistas. Sim. Não acho isso. Não acho que essas pessoas são racistas, assim. Entendem que estão sendo racistas. Eu acho que elas fazem de maneira inconsciente. É difícil para muitos deles dizer assim, um negro, ainda com toda a ascensão que eu tive na minha vida pessoal, porque, pensa, eu cuidava de carro para ganhar moeda na rua, poxa. Sim. Eu vendia picolé, engaixava sapato, entendeu? Então, mesmo com toda a ascensão, com todo o crescimento, mesmo tendo podido ter oportunidades que eu acredito que muitos que cresceram comigo ali não tiveram, ainda é difícil para eles reconhecerem que a gente é uma influência, que a gente é uma referência e que a gente faz, irmão, e faz bem feito e acabou, entendeu? E que Deus nos abençoou, que eu acho que é o mais difícil deles aceitarem, entendeu? Que Deus nos abençoou, pôs a mão e falou, vai, poxa. Eu não me chamei para o ministério, Deus me chamou, disso eu tenho clareza. Eu vivi uma experiência que foi testemunhada por outras pessoas. Deus me chamou para o ministério, eu não me chamei. E simplesmente os caras não aceitam isso, não aceitam o dom que você carrega, não aceitam o revestimento do Espírito e do poder de Deus que está sobre a sua vida, não aceitam a prosperidade que Deus coloca na sua vida, vivem querendo te pegar, armando arapucas, fazendo coisinha daqui, falando mal dali, denegrindo de lá. Porque eles não conseguem admitir, poxa, que Deus deu, pô. Deus deu. Vai chorar, espernear, brigar, falar mal, levantar. Mas Deus deu e, o ser humano e a prova está aí. Onde a gente humano. põe a mão tem anda, pô. E principalmente no Brasil, eu vejo muito isso que... vou falando desse lado, que contexto, né, cristão, tem dificuldade de honrar quem é da casa. Às vezes você vai olhar um pastor nos Estados Unidos ou em outra nação e você vai honrar e glória a Deus por isso. Mas quando é do Brasil, você não honra. Tem esse espírito de tupiniquim também, né? Esse espírito de rejeição global, que a gente se sente os rejeitados do mundo. Aí acha sempre que o Brasil é o menor, que o Brasil não sabe nada, né? Sendo que tem grandes pessoas, grandes igrejas, grandes comunidades fazendo grandes coisas. Sim. Pregadores, então, poxa, eu não encontrei ainda um lugar onde os pregadores sejam profundos, preguem mensagens bonitas, complexas, claras, ok? E com poder, igual os brasileiros. Entendeu? A Europa, só se foi no passado, irmão, porque eu vou para a Europa, cada água com açúcar que a gente vê. Você vai para os Estados Unidos, o evangelho pregado nas igrejas é um evangelho evangelístico, 100% evangelístico. Por exemplo, o crente brasileiro não se sustenta com as pregações das igrejas americanas. Pô. São pregações evangelísticas o tempo todo, as igrejas são extremamente evangelísticas. E são igrejas que têm escola, tem a cultura da escola. E o brasileiro tem a cultura de se alimentar no culto, não na escola da igreja. Sim. E as igrejas americanas, elas são evangelísticas no domingo e quando eles vão amadurecer o crente, discipular o crente, alimentar o crente, nutri-lo, eles fazem isso em escolas. Entendi. Ok? O brasileiro não tem essa cultura de escolas. Você chama para estudar a Bíblia, vai metade da igreja ou menos da metade. Eu preguei esse dia na nossa igreja e eu estava lá ministrando no culto. Eu liberei uma palavra por muito tempo e hoje isso ainda é uma realidade. Nós vamos lá, fora do Brasil, buscamos ideias. Né? Meu pastor, já vi o senhor fazer isso, tantos outros vão lá. Recentemente estava vendo o pastor Lipão indo lá, filmando, estrutura de igreja. Porque eles têm algo pronto, eles têm um manual ali. Eles se programam o ano inteiro, né? Isso, e eles têm aquele manual que foi bem feito, adoração, estrutura. E eu profetizei na igreja ali esses dias, porque eu creio no meu espírito que isso vai mudar.
Vão ser eles que vão sair da Europa, da América, da Ásia, que vão vir para o Brasil, vão sentar na Reino e vão falar assim, pastor Eduardo, me ensina como. Coutinho, hoje para mim as igrejas americanas só são referência para nós de organização e estrutura, ok? Os brasileiros são muito devagar para a organização. A organização para o Brasil parece uma ofensa, por causa dessa cultura da carteirada, de que eu tenho que ter um tratamento diferente porque eu sou rico, eu tenho que ter um tratamento diferente porque eu sou branco, do olho azul, eu tenho que ter um tratamento diferente porque eu tenho um carro melhor, diploma. Eu tenho que ter um tratamento diferente porque eu tenho diplomas, eu tenho que ter um tratamento diferente porque eu tenho um cargo na igreja, eu tenho que ter um tratamento diferente porque eu tenho uma consagração, eu tenho uma carteirinha de pastor, de apóstolo, de vice-deus. Sim. Então, essa cultura aí faz com que a organização seja ofensa. Por quê? Porque você organiza uma fila, por exemplo, para entrar, e o cara se sente ofendido de ter que ficar na fila. Quer entrar primeiro. Okay? Os americanos não têm disso. Uau. Ok? Você vai numa igreja americana, você faz uma fila para entrar, se o cara é juiz, ele vai ficar na fila. Se ele é pastor da igreja, ele vai chegar e vai entrar na fila, como todo mundo, poxa. Entende? Muito bom. Como todo mundo. Talvez o pastor sênior não vai fazer isso porque ele vai chegar primeiro. Sim. Não porque ele tem a dificuldade de ir para a fila. Sim. Mas é porque ele vai ser o primeiro a estar lá para trabalhar, para servir. Mas isso tudo é cultural, né? Entendeu? Então é cultural. No Brasil, a organização parece uma ofensa. Eu fui numa igreja americana e meus 2 filhos nasceram nos Estados Unidos, o Lourenço e o Luca. Nessa última viagem aqui para o Luca nascer, nós moramos 7 meses lá. E aí 7 meses eu ficava para lá e para cá, para lá, para cá. O tempo que eu estava lá, eu estava visitando a igreja. Às vezes eu ia em 4 igrejas num dia só. Num domingo só, eu assistia 4 cultos, em igrejas diferentes. E eu fui numa igreja lá que simplesmente as pessoas te esperam na porta, era no hotel no Hilton, Jesus Image. Eles tinham tanto lá na Colonial Drive, em Orlando, no prédio da Judah Church, e eles também tinham em Houston, tá? E lá no Hilton, no Hotel Hilton, também ali em Orlando. E lá no Hotel Hilton, eles tinham uma organização que eles ficavam com as bandeiras, com as coisas, lá fora, as plaquinhas, lá fora do hotel, te esperando. Você parava no estacionamento, já tinha alguém lá falando com você. E eles te conduziam até a porta do hotel, aí te entregavam para algumas 2 pessoas ali, 3, que te conduziam até o auditório. No auditório te entregavam para mais 2, e falava quantos vocês estão, estão em 2, estão em 1, estão em 3. E essa pessoa já ia te conduzir para um assento e falava, senta aqui. Ou seja, você não tinha como escolher a cadeira que você ia sentar, porque e aí pro brasileiro isso é uma ofensa. Não vou voltar mais, eu não posso sentar onde eu quero. Fica todo mundo me acompanhando. E na cabeça do americano olha, bem, nós preparamos esse lugar para você antes mesmo de você chegar. Cultura totalmente diferente. E a pessoa se sente honrada de que um lugar foi preparado para ela antes mesmo dela chegar. Aqui não, aqui ofende. A organização ofende a mentalidade brasileira. O brasileiro não gosta de organização, o brasileiro gosta de improvisação e de coisa mal organizada. Então, quando você faz algo organizado, eles se ofendem. É assim, lá na Reino, você vê que a gente aqui na Reino, o prédio é muito pequeno, às vezes tem que fazer fila, é um caos, né? Porque as pessoas vão para a fila e aqueles que se dizem, eu sou pastor, eu sou presbítero, eu sou não sei o quê, que vem para o nosso meio, não quer ficar na fila, poxa. E às vezes pastores que a gente nunca nem viu na vida, eles estão vindo visitar e não sabe quem é. Aí eles falam, eu sou pastor, o pessoal da Reino fala, prazer, tudo bem. A fila fica ali. O nosso está sentado lá na escada. Porque no chão, do lado do super-homem. Eu sento no chão, sento na escada, entendeu? Porque a gente não tem disso, não é nossa cultura. Nossa cultura de igreja é outra. Mas a gente engrenou no assunto e não apresentamos o Wesley direito. Wesley. Tudo bem, atualmente estou ali como líder de jovens. Tenta falar um pouquinho mais perto aí. Isso. Estou atualmente ali como líder de jovens na geração profética, que tem acompanhado ali desde o início, como começou a igreja, como tem se desenvolvido. E graças a Deus ali tem tido um crescimento, assim como o pastor já falou, em 2 anos ali, extraordinário. Porém, nós temos visto ali que Deus tem feito grandes coisas no nosso meio ali e em si na cidade. Porque a gente vê que é uma cidade que veio num histórico religioso, onde foi uma cidade muito notória a nível nacional e até mundial, por tudo que aconteceu. Porém, por um momento ali a cidade foi desamparada. E aos poucos a gente tem conseguido trazer aquelas pessoas que ficaram ali perdidas, né, sem um amparo, de volta para os caminhos e para os braços do Pai. O contexto ali de Camboriú, né, o senhor conhece melhor do que eu sobre Camboriú e todo esse contexto religioso, enfim. Então, quem é o pastor Coutinho? O pastor Coutinho era um jovem, sou o primeiro evangélico da minha casa, cristão da minha casa, berço
da Umbanda, Quimbanda, Candomblé, Mesa Branca, catolicismo, fiz primeira comunhão, catequese, crisma, cresci nesse contexto, criado sem pai por esse motivo, muito jovem, droga, bebida, me envolvi com tráfico, assalto. E depois, nesse contexto, com a vida perdida, encontrei Jesus, me converti na geração profética, me converti num culto de domingo, entrei, tive um encontro poderoso com Jesus. Aqui vou abrir até um parênteses. Quando eu entrei na geração ali, eu recebi um abraço na porta de um obreiro. Recebi um abraço e falou assim, eu te amo e, cara, nunca me viu na vida. E aquilo me confrontou. Mas por que eu tô falando isso? Porque hoje, domingo, eu fui no culto, na Reina. Fui lá de manhã. Cara, chegou lá, realmente, todo mundo falou comigo. Todo mundo. Uau. Não era porque eu era pastor, até porque ninguém sabe que eu sou pastor. Aí entra nessa questão. Me trataram. O rapaz que estava ali na sombrinha, na entrada, no café, a pessoa me botou na cadeira, me tratou, me abraçou. E isso, quando eu entrei na igreja e eu recebi aquele abraço, sem pai, usuário de droga, todo rebelde. Aquilo me quebrantou. Nenhum outro homem tinha me abraçado. Aí um cara que nunca me viu na vida, numa porta, me abraçou. Seja bem-vindo, te amo, precisa de uma água, alguma coisa. Aquilo já... Falei, onde eu tô? Aí entrei naquele lugar... É algo diferente. Algo diferente. Aí eu entrei, sentei na cadeira, no final fui lá, entreguei minha vida a Jesus. Passei A gente trabalha com encontro com Deus, passei no encontro com Deus, me libertei, né? Cheguei na sexta-feira ali com droga na mochila, cabelo pintado de louro, tribulado, saí no domingo, sem droga na mochila, o cabelo tava louro ainda, né? Mas tá igual uma lata de Toddy, assim, preto com o cabelo. Saí no domingo, mas liberto, totalmente entregue a Jesus. Aleluia. E ali eu comecei um processo de vida com o Senhor poderoso. Me tranquei no quarto, fiquei 3 dias, li a Bíblia toda, depois fiz mais 3 dias, li a Bíblia toda. Comecei a escrever versículo na parede, fiquei até meio maluco assim, ó. Porque aquilo tudo que estava dentro de mim era tão poderoso, aquele encontro, pensa. Era tão poderoso, e eu morava nessa época com a minha avó, né? E a avó olhou e falou assim, ó, crente na minha casa não mora. Pegou, arrumou minhas coisas, botou dentro da mala e falou assim, ó, tchau. Enquanto só eu isso. For crente, não mora. Aí eu fui dormir na igreja, morei na igreja. Uau. Sentei na igreja lá e fiquei servindo, comia da cantina à noite, os irmãos me ajudavam, acabava culto, travesseirozinho no altar da igreja, cabeça no travesseiro. Mas aquilo foi necessário. Porque do mundo que eu vim, da vida que eu vim, aquilo foi necessário. Minha família também não era diferente, não. A religiosidade da minha família era totalmente ecumênica e cheia de sincretismo religioso. Toda a minha família tinha espírita, umbandista, crente, evangélico, né? E o meu tio era o irmão da minha mãe, porque eu era evangélico, minha mãe ia na Umbanda, né? Então, minha mãe sempre gostou dessas coisas aí, até que ela se converteu, né? Faz muitos anos já que ela se converteu, graças a Deus. Mas antes ela ia, tudo me levava ainda, e a casa dela também parecia um terreno. Chegava, tinha casinha para um espírito ali, outro aqui. Era um negócio de doido. E muitas vezes eu via essas manifestações dentro de casa. Sim. Eu cresci vendo os dois lados da moeda. Então, é uma forma ecumênica de múltiplas religiões e também um sincretismo religioso, porque o Exu ali, o Xangô, era uma coisa na Umbanda, outra coisa na Igreja Católica, a Inhaçã era uma coisa na Umbanda, outra coisa na Igreja Católica, exatamente. E aí por aí vai. Mas, o Wesley falou aqui sobre o crescimento rápido da igreja. Sim. Nesses 2 anos. E eu não vou expor aqui, eu peguei o telefone, não foi falta de educação não, mas é só porque eu queria ler aqui. Sim. Porque me escreveu hoje uma pastora, eu não vou falar o nome, para não expor aqui a pessoa, mas ela escreveu isso aqui, ó. Sou pastora há 16 anos. Às vezes me sinto em dúvida se realmente é isso que Deus quer de mim. Depois de 16 anos, ela ainda tem crise, dúvida se Deus realmente confirma o chamado e o ministério pastoral dela. Porque a igreja não cresce. Olha isso. Ela entra em crise porque a igreja não cresce, então isso traz dúvida se realmente ela foi chamada com o marido para pastorear. Cuidamos de 2 igrejas. Uma na cidade de Caçador, né? E outra em outra cidade chamada Calmon. 10 anos aqui, né? 5 em Calmon, 10 anos em Caçador, 5 anos em Calmon, mas não cresce. Como faço para saber, pastor, se eu estou obedecendo o chamado de Deus? Ou se fui escolhida, né, pelo homem ou por Deus? Ela já está com crise. Quem colocou ela foi o homem, se foi Deus que colocou ela. Okay? Ela foi vocacionada pelo Senhor ou se foi simplesmente designada por um homem.
Então, ela, minha aluna na formação ministerial, e ela não teve a oportunidade de fazer essa pergunta ao vivo, fez essa pergunta aqui. Então, eu queria começar falando por isso. Wesley, você disse que a igreja cresceu rápido. O que se deve o crescimento da igreja? A que você acredita? Coutinho, você também. E você também, Guilherme. Eu queria a opinião de todos. Por que umas igrejas crescem e outras não? Porque, assim, aparentemente, eu conheço essa pastora e o marido dela superficialmente, pouco contato, eles vieram na nossa igreja, são meus alunos online, mas pelo pouco contato que eu tive com eles, me parecem ser pessoas muito boas. Não me parecem ser pessoas de vida dupla, o que pode acontecer também, né? Pessoas Sim. que parecem ser muito bonzinhos, depois você vai ver é o diabo. Mas não me parece ser o caso desse casal. Essa pastora me pareceram ser pessoas muito cheias de Deus, pessoas muito tranquilas, né? Pessoas que realmente têm vida com Deus, intimidade com Deus, e o que me mostra isso também é a preocupação dela. Sim. O que não tem vida com Deus está nem aí para nada. Então, essa preocupação me parecem ser pessoas muito boas. Por que às vezes, pastores que são crentes, que são tementes a Deus, que são esforçados, que estão aí cuidando de duas igrejas, por que não crescem? Por que cresce as outras? Por que a nossa cresce, por exemplo? Por que cresce a igreja de vocês? O que vocês acham que se deve ao que esse crescimento? Eu acho que dentre vários fatores, pastor, fatores, eu vou usar pelo termo, usando a geração profética, porque que eu vejo um crescimento hoje, onde nós estamos, é muito da cultura. Ok. Muito da cultura. Exemplo, primeira vez que eu preguei ceia na igreja, primeira Santa Ceia que eu preguei, o povo parece que o Wesley estava lá. Parece que eles nunca tinham escutado aquilo. Quando eu entrei naquilo só do indignamente ali, falando... Parece que o povo descortinou, caiu a escama dos olhos. Por quê? Porque tinha uma cultura muito religiosa. E às vezes a igreja não cresce por essa cultura. Por causa da religiosidade. Isso, não estou dizendo que talvez seja o caso dela, mas eu vejo, pelo menos no meu contexto, as igrejas não crescem por essa cultura religiosa, esse padrão religioso. Eu creio que é o principal Você motivo. acha que o crescimento de uma igreja se deve à maneira que nós operamos essa igreja? Também. Também, na forma que lideramos. Tem a questão aí muito da quantidade e qualidade. Muitas vezes se preocupa com o crescimento somente em números, porém aqueles números que estão tendo naquele local não estão crescendo com uma qualidade devida para que se multiplique. Não, a minha pergunta é se o que nós fazemos como administradores da igreja, como líderes da igreja, faz a igreja crescer? Faz, eu Sim, creio que sim. Eu creio que sim. E isso não atribuiria o crescimento ao homem, não a Deus? Porque tem um versículo que diz assim: Paulo planta, Apolo rega, Que não, o crescimento é Deus. Ok. mas é Deus quem dá o crescimento. Sim. Vocês creem nisso? Amém. Sim. Só que essa questão, usando esse versículo, Deus deu crescimento. Glória a Deus. Algo Mas que foi teve alguém plantado e regado. Mas alguém plantou e Então alguém você regou. acha que essa parte da organização, É nossa. do cuidado, de desenvolver a cultura saudável, uma cultura... preparar o solo ali é a nossa parte. Ou seja, Deus pode dar o crescimento onde há uma plantação bem feita e há um cuidado com aquilo que foi Quando nós plantado. olhamos o texto da multiplicação do pão e peixe, Jesus olha para os discípulos e fala, né? Organizem. Fazem ele se Divide assentar, certinho. organiza. Depois que organizou, ele multiplicou. Repartiu, né? A Aí multiplicação ele começa a suprir. Isso. Então, eu acredito muito que E Deus se esse pastor fala para você assim, mas eu já faço isso. Como você, eu cuido direito, eu estabeleço uma Organiza. cultura, não sou religioso, mas não cresce, poxa. É uma falta de identidade, mestre? Porque a Bíblia fala que Jesus sempre ia chamar aqueles escolhidos. Diferente dos fariseus, que eles escolhiam os seus professores, Jesus chamava. Isso é uma falta de conhecer Aí a sua não seria identidade. falta de identidade, seria falta de chamado, pelo que você está propondo aí. Será que a pessoa se chamou? Entendi. Ou será que entendi. foi Deus que a chamou? Então, Eu vi a frase do... Pela sua proposta, né? entendi. A sua proposta gira em torno disso. Porque se Jesus chama, então Certo. está ligado ao chamado, né? De fato, essa pessoa foi chamada, porque é a crise dela, a crise da pastora. Será que eu fui chamada mesmo? Ou será que os homens, né, ali, os meus líderes, me colocaram aqui? Entendi. Porque eu vi uma frase esse dia do apóstolo até Luiz Hermínio, ele falou algo, tem pastor que vai se matar a vida toda tentando ser pastor, sendo que Deus chamou para ser empresário. Uau. E investir milhões em nações. E tem empresário que está se matando tentando ganhar milhões, sendo que Deus chamou para ser pastor. Uau. Tem muito, eu vejo muito isso Pessoas também. fora do chamado, então você acha que atrapalha o crescimento da igreja? Eu acho que atrapalha.
Wesley, eu te cortei, desculpa, você ia falando sobre o motivo da igreja crescer. Não, referente à questão do crescimento em si, né? Muitas vezes nós temos aquela preocupação com números, né? Números de pessoas que estão na igreja. E acabamos esquecendo das pessoas que estão ali, o pouco que seja, mas a qualidade que aquelas pessoas têm de se desenvolverem e auxiliar nesse crescimento. A visão da nossa igreja em si, ela investe muito nisso. Desenvolver as pessoas que ali estão. Né? Não esperar que venha algo de fora, algo além, para que algo aconteça. Né? Não, nós impulsionamos e acreditamos naquelas pessoas. Só para ficar fluido o raciocínio, você crê então que esse cuidado com os que já estão faz crescer? Sim, com certeza. Quando você se preocupa com a qualidade das pessoas que estão ali com você, de fazê-los crescer, de fazê-los amadurecer, isso faz com que a igreja cresça. Sim. Ok. Vocês, apesar de pouco tempo, já se tornaram uma igreja relevante, né? Eu vejo que muita gente olha para vocês como igreja, né? Já olha para o que vocês fazem, olha para a mídia, olha para as transmissões online. Eu mesmo já estive lá olhando, achei muito incrível o que vocês fazem. E acredito que muitas outras igrejas também olham, estão aí acompanhando. Eu não conheci o Coutinho, depois que eu conheci, eu olhei tudo e falei, cara, que incrível, né? E dá para ver que ele é muito jovem e mesmo assim tá avançado, tá valente, vai para cima. E eu gosto disso. Gosto muito disso, de que a força da jovem, né? Lá na Reino, eu dou muita liberdade aos jovens, né? Eu confio muito neles, entrego muita coisa na mão deles, descentralizo o máximo possível para que eles possam fluir. Eles são a linguagem atualizada, eles são a visão atualizada daquilo que Deus está fazendo nesse tempo. Então, acho que nós temos que ser base para os jovens, dar eles capacitação para que eles avancem, né? Eu gosto disso. Eu acredito que homens como o senhor, como o meu pastor e outros homens, com esse papel de confiar coisas em pessoas tão novas. Por exemplo, eu fui consagrado, ordenado a pastor, enviado para cá, eu tinha 22 anos. Se for olhar, 22 anos, o cara não é filho de pastor, minha esposa, graças a Deus, foi criada ali no contexto cristão. Minha esposa nunca nem falou um palavrão na vida. Minha esposa, né, eu falo que ela é judia, eu sou gentil. Então ela até veio criada nesse contexto. Nunca bebeu, nunca fez nada de errado. Eu não. Então, olhar um pastor, confiar em mim, pegar um cara e falar assim, você tem 22 anos, casou, tem 2 anos de casado. Cara, eu vou acreditar em você, vai lá. É difícil. E eu vejo o senhor fazendo isso. Para você crescer. E eu vejo o senhor fazendo, acreditando e depositando uma confiança em pessoas que talvez outros não depositariam. Domingo lá pela manhã você foi na Rende, você viu lá um pouquinho então da estruturação que nós estamos fazendo. O que você achou? Incrível. Incrível. Não é falsa modéstia não, pastor, mas eu levei até comigo o líder de voluntários da igreja. Falei, vamos lá comigo. Ele foi comigo lá. E realmente, incrível a estruturação, a organização, a recepção, né? Aquela até a questão de 5 pessoas falar com você. Aquilo é literal. Essas 5 pessoas falar com você é a nossa forma de ser igreja. Nós fazemos um esforço muito grande para que ninguém entre no nosso meio sem que ninguém fale com ele. Que não aconteça mais isso. Eu vivi isso muitas vezes. Eu entrava nas igrejas e ninguém falava comigo. Entre a questão... Você entrar, assistir um culto, sair, nenhuma pessoa falar com você. Eu achava isso absurdo. Entre uma questão de viver na igreja e conviver na igreja, né? E quando entra alguém com o rostinho que eles querem, eles já vão para cima, né? Por exemplo, eu tô cutucando, provocando, mas é claro, é óbvio que há racismo na igreja. Sim. Só é bobo para não ver, poxa. Por exemplo, agora eu vou entrar nessa questão na igreja, nesse preconceito. Na nossa igreja, eu fui... Essa semana agora, fomos orar, a gente ora num lugar lá no monte, lá em Camboriú, a gente foi orar com o pessoal. Chegamos lá, tinha uns meninos que a gente ganhou para Jesus tem pouco tempo agora, a gente está consolidando eles, e os meninos tudo da vida errada, eram tudo trave, menino tudo tatuado, palhaço com arma tatuado, os meninos eram da vida toda errada. A gente chegou lá chovendo, a gente chegou lá, os meninos no meio da chuva, uns 5, orando, joelho dobrado, orando, gritando, Deus, salva aquele amigo que estava roubando comigo, Deus... Eu olhei aquilo e meu coração se alegrou, porque eu fui um daqueles jovens. Eu era um daqueles. Só que aí depois acabei, orei com eles, beijei, abracei eles, falei, isso aí, galera, continue e tal. Só que aí eu fico perguntando, se eles entrassem em algum outro tipo de igreja, com a roupa que eles vestem, com a tatuagem, às vezes com brinco, com piercing, entendeu? Com o cabelo pintado, será que eles seriam abraçados e amados? Eu não me converteria numa igreja que iria me olhar de uma forma... que quando eu cheguei lá, a pessoa olhasse para mim... Com olhar de julgamento. Eu não... Nunca. Com olhar de julgamento, né? Né? Quando eu chegasse num lugar, numa igreja, e alguém me olhasse, eu na hora ia levantar e ir embora. Eu sou bem sincero com isso.
Agora, esse preconceito que tem muitas igrejas e tem pela Isso religiosidade. impede o crescimento, né? Impede. Às vezes o cara tá usando uma bermuda, essa coisa. É porque no Rio de Janeiro não tem isso. Assim, essa O questão cara vai de... pra igreja de bermuda e pronto. Boné, problema é seu, não tem nada a ver isso. Agora você chega aqui, primeira vez que eu usei um boné no culto, tinha irmão que ficou assim, ó. Será? Tipo, eu tava em pecado. Eu falei, meu Deus, eu não sabia que o nível da religiosidade era tanto. Eu consolidei pessoas que... E cultural, né? Porque você vê, você vai para Israel, você não pode se aproximar do Muro das Lamentações com a cabeça descoberta. Você tem que ter um boné. Para se aproximar de Deus lá naquela cultura. Sim. E aí aqui, para você se aproximar de Deus, você não pode ter um boné. Então você vê que a questão é mais cultural do que religiosa. Sim. Ela é mais cultural do que doutrinária, ela é mais cultural até do que mesmo a relação com Deus, né? É uma relação com a tradição, não com Deus. E às vezes a igreja tem algumas denominações têm esse preconceito e tem gente que não vai ser alcançada às vezes naquela denominação por isso. Por causa da religiosidade. Religiosidade, esse preconceito, olhou a pessoa. Ué, cara... Mas vamos lá, vamos cutucar para quem está assistindo, a gente possa, para quem está nos assistindo, possa aí ir anotando coisas que a gente pode entender aqui que faz crescer a igreja. Você crê que a igreja de vocês cresceu tão rápido por causa de quais fatores? Vamos enumerar os fatores. Eu acredito um dos primeiros, pelo fluir do Espírito Santo, a gente dá liberdade ao Espírito Santo. Ok. Então, Total, seja, o culto é dele. a vida espiritual tem Da que ser igreja, palpável. Isso. Você sente isso no culto? Sim, sinto. A experiência de culto é cheia de presença do Espírito Santo? Do início ao fim. A gente zela por isso. A gente zela por essa experiência. E é difícil o cuidado com isso, né? Porque tem igrejas que querem cuidar das pessoas e não da presença do Senhor. Eu já fui em igreja pregar que era maravilhoso, só que eu cantava a música da Isadora Pompeu. Jesus, cadê você? Não tinha tudo, menos Jesus. Jesus, cadê você? E a gente zela por tem isso, tudo pastor. pra igreja, né? Tem cadeira, tem som, tudo. tem palco, Meu tem Deus, tudo, só não tem Jesus. Só não tem isso. E a gente zela por essa experiência. E essa ausência de Jesus nas igrejas tem se tornado muito comum, né? Sim. E às vezes até em mega igrejas. Igrejas muito high-tech. Né? Igrejas fantásticas, assim, em termos de estrutura, de mídia. Mas quando você chega, você fica caçando Jesus, irmão. A palavra. Aquele negócio que você não... Nossa, a igreja é linda, vai ter um... Você fica... Vai esperando Então, a algo. presença do Espírito Santo, você acredita que é um fator de crescimento? Acredito. Com certeza. E cuidar dessa presença, você acredita que está envolvido ali no plantar e regar Sim. do texto, né? A gente zelar por planta, aquilo. outro rega, Deus dá o crescimento. E valorizar a presença do Espírito Santo. Saber que um culto tem um cronograma ali, mas saber que o Espírito Santo tem total domínio sobre o culto é para ele, então a gente sabe disso, a gente zela por isso. Né? Eu não quero, como um pastor de uma igreja, ser pastor de uma igreja que o povo tem experiência com tudo, menos com o Espírito Santo, com a palavra, entende? E mais alguma coisa aí. Vamos. A presença do Espírito Santo, o que mais faz? O que mais fez com que a igreja crescesse rápido assim nesses 2 anos? Ou o que vocês acreditam que isso realmente é um fator de crescimento para a vida da igreja? O pastor Eduardo, ele fala para nós que o maior desafio dele é colocar as pessoas no lugar certo ali, nos setores certos, né? Para que cada um possa dar o seu melhor. Sim. Como que vocês lidam com essa questão lá para posicionar as pessoas que vão chegando, que vão membrando lá na igreja? Eu penso da seguinte forma. Você vê um time de futebol, né? Por exemplo, o Flamengo é o melhor time, né, do Brasil. Vai chover de comentário aí. Preto, Flamengo. Gerou engajamento. Pronto, acabou. Então, assim, eu penso da seguinte forma. Cada um tem a sua posição. Ok. Não adianta você pegar um zagueiro e botar como atacante, que ele não vai fluir. Às vezes vai dar certo, vai fazer um gol, mas não é a área dele. Você pega um goleiro e bota na lateral, não é a área dele. Então, eu acredito que você saber aonde colocar cada pessoa. Né? Eu estava falando no culto esse Você dia... acredita, Guilherme, que isso é um fator de crescimento? Eu acredito que sim, mestre. Porque cabe ao gestor explorar aquilo que a pessoa pode dar de melhor. Explorar no bom sentido, né? Como ela pode se doar Será que aqui no setor. podcast você pode me chamar de Eduardo, não? Posso. É Esse costume. negócio de mestre dá um fio na barriga. É costume. E assim, na Reino isso flui muito bem, né? Porque nós temos pessoas que são mais introvertidas, porém elas têm uma criatividade muito grande e aí elas estão envolvidas com a nossa mídia e tem dado um retorno excepcional. O pessoal do parque, né? O pessoal que recebe muito bem as pessoas ali, um setor muito evangelístico, tanto da hospitalidade, né? Então tem funcionado muito e faz parte do crescimento da pessoa isso também, né?
E vai agregando. Um setor vai agregando ao outro. Que bom saber que eu vou me esforçar ainda mais para colocar as pessoas certas no lugar certo. Eu prezo, eu zelo muito por isso, de tentar me esforçar ao máximo para colocar as pessoas certas no lugar certo, porque eu observei que o rendimento das pessoas, quando estão servindo a Cristo, se elas estão mal posicionadas, cai muito. Ok? E se elas estão bem posicionadas, esse rendimento aumenta muito e isso se faz de forma mais leve. Sim, entendi. E eu até falei isso, né, quando fui estruturar a equipe assim com a pastora e a minha esposa, queimou uma palavra no meu coração: pouco esforço e muito resultado. Ok. Mas aonde acontece esse pouco esforço? Esse pouco esforço quando você coloca a pessoa correta. Por exemplo, tinham várias outras pessoas que estavam comigo antes do Wesley, ali, ele e a esposa dele. Só que eu vi nele o perfil, tinha outros que queriam. Mas às vezes você quer, mas você não está preparado para aquilo, ou às vezes você não vai fluir naquilo. Mas quando eu coloquei ele, deu certo. Foi. O Wesley é líder de jovens. Líder de jovens. Você acredita que na Reina a gente não tem um líder de jovens? Não tem? Nem culto de jovens. Não sabia. Não temos. A Reina é uma interrogação em muitas áreas. Mas você acha que é o processo, vai chegar nesse ponto, ou acha que vai ser assim, você sente o Espírito Santo levando para esse caminho? Então, quando a gente começou, eu queria, né? Eu já comecei com um culto de jovens no sábado. Ainda que não tinha um líder ainda, né? Mas começamos fazendo um culto de jovens no sábado. Colocamos uma pessoa lá na frente, quem não ainda líder, mas para tentar organizar a coisa. E aí veio a pergunta: por que nós estamos fazendo isso? E nós entendemos que nós só estávamos fazendo... Esse é o nosso caso. Sim, entendi. Tá? Não é o caso das demais igrejas. Eu não quero que ninguém pare de fazer as coisas. Porque não... Sim. Mas aí veio a pergunta: por que nós estamos fazendo? Por que nós estamos fazendo um culto para os jovens no sábado? E nós entendemos que nós só estávamos fazendo o culto de jovens no sábado porque todo mundo faz. Perfeito. Nós não tínhamos recebido uma direção do Senhor para isso. Perfeito. Mas como todo mundo faz, a gente estava fazendo também. Tipo, E eu certo, acredito que muitas igrejas só tem culto de jovem no sábado porque todo mundo faz. Por exemplo, nós não temos. É um sábado no mês só. Ok. Fora as outras atividades, tem outras atividades, mas um sábado no mês a gente faz. E a maioria Olha dos aí. jovens... E já nos perguntaram, por que não é todo sábado igual... Igual as outras igrejas. E a gente não faz. E aí, o confronto que eu tive foi: o que é que eu falo no domingo que um jovem não consiga compreender? Sim. No sábado. Uau. Por que tem que ser dito no sábado algo diferente do que no domingo, se eles entendem? Entende? E aí, existe esse cuidado dos jovens, mas é diferente, porque nós temos 3 cultos no domingo. Certo. E aí nós temos a Casa Kids funcionando só para os 2 primeiros. Para das 10 da manhã para os das 18. E a gente força, então, que as famílias venham nesses 2, porque você tem seu filho, ok? E o culto das 20 horas, esse culto fica das 19h30, né? 20. 20 horas. 20 horas. Das 20 horas. Esse culto é um culto que começa mais tarde, Termina acaba mais tarde. Então, o que ele faz? Lota de jovens. O solteiro geralmente... tá Automaticamente no o jovem tá ali, porque o jovem 10 horas para ele é cedo. Ok? Para um pai de família, 10 horas às vezes é tarde. Né? Tá se Tem pai de criando família essa que acorda cultura, 4 horas da manhã para ir trabalhar. Entendi. Então é tarde. Então ele vai no culto das 18, vai no culto das 10 da manhã. E outro fenômeno também é que hoje nosso culto mais lotado é o da noite, é o das 20 horas. Mas no verão sempre é o da manhã. Inverte, né? Aí vai o jovem também, invade o culto da manhã com a família, porque eles querem ir pra praia depois do almoço. Entendi. E eu falo: vai pra praia mesmo, larga de ser fanático. Entendeu? E quando a gente só tinha um culto, eu falava: vem na igreja uma vez por mês, assiste o resto do online, porque não cabe todo mundo. Sim. Nosso caixotinho ali não cabe, então eu falava: vem na igreja uma vez por mês. Aí eles falavam: esse pastor é doido, né? Mas a gente na igreja uma vez por mês, daí que eles iam mesmo. Aí eles iam todo domingo. Depois de 30 dias aparecer. E a gente já precisa de um 4º culto, porque não cabe mais. Nós precisamos de um 4º culto, e eu acredito que nós vamos chegar até um 5º culto. Antes de mudarmos dali. Nós recebemos uma palavra de Deus há 1 mês e meio atrás, que nós tínhamos 12 meses para mudar daquele prédio. Ali vai ser a nossa escola, Essential School, e nós vamos para um outro prédio, ok? Faltam 11 meses, então. Faltam 11, já passou. Já passou 1. 1 e meio, nós temos aí menos de 11 meses.
E nós estamos trabalhando para mudar dali, porque o prédio já não nos cabe. Mas eu também não penso em prédio grande, assim. E nós estamos visualizando também, vamos mudar para esse prédio e depois já vamos comprar um terreno para tentar construir. Tentar não, vamos construir, não vamos tentar nada. Quem tenta não faz nada, não vamos fazer. Fazer uma pergunta ao senhor como pastor, dado esse vários cultos, assim, desse crescimento da igreja, qual a opinião do senhor? Um culto, mas num espaço gigante, com todo mundo ali num culto só, ou num espaço que não é tão grande, fazer mais cultos? Eu não acredito em mega igreja. Por quê? Porque você cria esses elefantes brancos, onde as pessoas não se relacionam. Okay. E o futuro da igreja, a meu ver, Ok. sabe, é de pequenas comunidades, com uma identidade muito forte, um engajamento muito forte, ok? E com essa ideia realmente de comunidade como uma família. Entendi. É uma comunidade de famílias que compõem uma família de fé. Ok. Uau. Então, para mim, esse é o futuro da igreja. São pequenas comunidades. E quando eu digo pequena, eu estou dizendo igrejas de 1.000 pessoas, 800 pessoas, Sim. 1.200 pessoas por culto. E ainda que elas cresçam em relevância, e a relevância atrai crescimento de números de pessoas. É o fruto. E antigamente a gente não se preocupava com o número, porque a gente falava número não é importante. Até o dia que a gente descobriu que números são pessoas. Sim. E aí nós passamos a prestar atenção nos números e a dar muito valor neles e a celebrá-los, porque números são pessoas. Para algumas pessoas, números são apenas números, mas para nós na Reino, números são pessoas. Então nós celebramos cada número no YouTube, porque nós sabemos que cada dispositivo daquele ali pode ter 1, 2, 3, 4, uma família inteira assistindo, ok? Nós celebramos muito cada pessoa que se achega a nós, Glória a Deus. mesmo os que não se convertem ali conosco, que já vêm de outra igreja, porque a gente tem o costume de celebrar muito quando ganhamos alguém para Jesus, mas não celebramos quando alguém vem de outra igreja para a gente. E a gente celebra também. Muitas dessas pessoas que vêm de outra igreja para nós estavam há anos sem congregar. E tem que ser celebrado essa retomada, essa reconexão com a vida de Deus. E a gente celebra bastante também. Números, para nós, são pessoas e são importantes porque nós já sabemos que por trás de cada número tem pessoas. E uma história, né? Entende? Então, nós damos muito valor aos números. Nós contamos quanto carro para na nossa rua, nós contamos quantas motos para, quantas pessoas vêm de bicicleta. Que legal. Nós contamos, a gente tem um trabalho durante a semana, follow-up, que a gente liga para as pessoas que vêm nos cultos, e quando eles começam a vir com frequência, ou os que só visitam, a gente liga para eles, né? E a gente vai aumentar, vai ampliar isso. Nós estamos criando, o Guilherme está até responsável por isso. Ele está estabelecendo os nossos GCs agora pelo Brasil todo e no exterior também. E nós vamos começar a estruturar o nosso call center. Já tem um trabalho de follow-up, mas nós vamos estruturar um call center. E a gente liga para as pessoas, conversa com elas, vê como elas estão. E aí o que a gente descobre? Que pessoas que não têm oportunidade de falar na igreja. E aí falam com a gente. Falam das suas dificuldades, das suas dores. Nós descobrimos pessoas que não tinham o que comer, já enchemos carro de comida, fomos lá levar. Entende? Porque a gente fez uma ligação. Entende? Uma coisa que eu Porque percebi, a gente se importou. Eu não sei se Uma o senhor... identificação do público, né? Proximidade também. E essa proximidade, exato, é esse cuidado de família, poxa, sabe? Quando seu pai te liga, tá tudo bem? Eu não sei se o senhor percebeu isso aqui. Em Balneário, pelo menos, mas em Camboriú tem muito isso. O povo sentiu uma falta dessa vida na vida. O povo sentiu uma falta desse contato pessoal. Era muito só o pastor pregou, acabou, saiu na porta lateral e você via ele só no... O povo sentia muita Nas grandes falta. igrejas é sempre assim. Né? Eu preguei praticamente a vida toda aí de convertido. E mais de 20 anos na itinerância é assim. Muitas vezes eu queria ir lá, tirar uma foto com as pessoas, conversar com elas, os pastores não, entra pela sala do fundo, sai pela sala do fundo, vai para cá. E às vezes as pessoas até pensavam que era a gente que não queria. Sim. Mas a estrutura da igreja é que não deixava. A forma deles fazerem a igreja. E a nossa forma de ser igreja é isso, de comunidade mesmo. Esse senso aguçado de comunidade. A gente, 30 minutos antes dos nossos cultos, para tudo dentro do prédio, sai todo mundo para a rua,
Todo o pessoal do louvor, o pessoal da mídia, todos os voluntários, os pastores, todo mundo vai para a rua. Eu vou também. E a gente fica na porta, vendo as pessoas que ainda não conhecem, pegando na mão, cumprimentando, de onde você é, qual é o seu nome. E a gente oferece o chá. Para que o chá? A gente pega o copinho e põe o nome da pessoa ali. Mas isso foi uma estratégia. Para quê? Para a gente descobrir o nome da pessoa sem precisar perguntar qual é o seu nome. Porque muitas pessoas se sentem intimidadas. Sim. E ali, quando você vai pegar o chazinho, vai pegar o cafezinho, qual é o seu nome para eu colocar aqui no seu copinho? E aí você dá o seu nome, a pessoa entrega, fala o seu nome alto, já tem 2, 3 pessoas ouvindo ali para te abordarem já pelo seu nome, já começar a te chamar pelo seu nome. E outra coisa, nós também vimos uma pesquisa que 80% das pessoas estão mais abertas, propensas a iniciar um diálogo com um desconhecido quando estão segurando alguma coisa na mão. Seja uma bebida alcoólica ou uma bebida não alcoólica, ou seja, no nosso caso, né, um chá, um café, um energético. Sim. Mas quando as pessoas estão segurando alguma coisa na mão, você vai na balada, é isso mesmo. O cara com um copo na mão fica soltinho, né? Fica soltinho. O cara com um copinho na mão fica soltinho, chega em todo mundo e tal. Então, o que acontece? Nós entendemos que as pessoas estão mais propensas a iniciar um diálogo com um desconhecido quando elas estão com alguma coisa na mão, então a gente dá um copinho para ela e já chega alguém para bater um papo, para conversar, para saber de onde ela é e se importar com ela, né? Se importar em saber se ela está bem. Sim. Essa cultura que eu tento implantar na igreja, a gente sempre está perguntando uns para os outros, né? Você está bem? Está tudo bem com você? Eu faço isso direto com os meus liderados. Tem uma cultura lá na igreja, até a gente fez camisas estampado grande atrás. Você está feliz? Uma pergunta. A gente tem essa cultura na igreja de você ter que perguntar para todo mundo ali na igreja, pelo menos 3 pessoas têm que perguntar se ela está feliz. Porque é difícil se alguém chegar para você e perguntar, você está feliz? É difícil, é muito difícil. Ainda mais a pergunta específica, você está feliz, é só. Então a gente faz isso no culto. Quando eu pego o microfone, pergunto quem está do seu lado, está feliz hoje? Está feliz com Jesus? Então, para ter esse relacionamento, né? Porque eu vi que, pelo menos ali na geografia, sentia muito essa carência de olho no olho, vida na vida, toque, essa acessibilidade. Eu penso num Jesus acessível. Ok. Eu penso num Jesus acessível. Quando a Bíblia fala que João colocava a cabeça no peito de Jesus, eu imagino um Jesus acessível. Jesus nunca vai ser acessível se as pessoas que representam ele não forem acessíveis. Entende? Então não pode existir um Jesus acessível de uma igreja inacessível. Entende? Um Jesus acessível, uma igreja onde o pastor não é acessível. Um Jesus acessível onde os membros da igreja não são abertos para as novas pessoas que chegam. Um Jesus acessível para uma igreja onde as pessoas que servem veem as outras pessoas que querem servir como uma ameaça às suas posições, seus cargos, seus lugares. Sim. Entende? Então, para que Jesus seja acessível, as pessoas precisam ser acessíveis. E para que as pessoas sejam acessíveis, o líder precisa ser acessível. E o líder precisa ensinar as pessoas que elas sejam acessíveis. Entende? Porque chega a pessoa na Reino, chega lá, todo mundo fica deslumbrado com a simplicidade das pessoas que servem lá. Como eles falam com todo mundo, eles ajudam todo mundo, abre a sombrinha para ajudar um, pega o outro no carro, busca o da cadeira de roda, ajuda a mãe a carregar o filho e tal. E aí se pergunta por quê? É simples, líder. O líder ensina isso. E se o líder ensina isso, é isso que você vai ter. A igreja não vai fazer nada que o líder não ensina, poxa. Agora eu vou falar um negócio com o senhor, pastor, que eu já fui em algumas igrejas aqui em Balneário, quando eu vim pra cá, muito sozinho e não tinha muito o que fazer, não tinha culto, eu falei, vou andar, né, nas igrejas. Cara, tem igrejas, denominações, infelizmente, né, não falo isso com alegria no coração, mas com tristeza no coração, de ter que ver algumas realidades, que se você chega e na cara, é nítido, né, se você tem um recurso financeiro, chegou num bom carro, né, chegou numa boa roupa, aquilo você vai ter um tratamento totalmente diferente. Eu já fui em comunidades que era assim, você chegava lá num bom carro, numa boa roupa, era totalmente diferente o tratamento. Mas se você chegou de Uber, chegou andando de moto e não tá com a roupa, você nem... Não tá no padrão. Não tá naquele padrão, nem oi, nem nada. Você entrou ali, sentou, ninguém falou com você, você levantou e foi embora. E isso é uma tristeza que ainda existam igrejas que pensem assim. Cara, lá na Reino, nossa cultura de igreja... O Guilherme chegou da Reino há pouco tempo. Quanto tempo faz que você chegou aqui? 60 dias. 60 dias que ele está aqui, mas já parece que é ano, porque é intenso. O Guilherme vendeu a casa dele, lá na cidade onde ele morava, e veio para cá com a esposa e a filha, alugou um apartamento aqui e doou para a igreja 1 ano do trabalho dele. Ele pediu conta do trabalho, ele tinha um trabalho. 8 anos. 8 anos naquele emprego, pediu conta, veio embora
E ele serve lá na Reino como voluntário. Uau. De 9 da manhã às 18. De segunda a sexta. Sábado até o meio-dia. De 9 da manhã ao meio-dia. E ele, durante um ano, lá na igreja de onde ele veio, ele já estava sendo preparado para ser consagrado. Inclusive, o líder da igreja, né, numa conversa comigo por telefone, falou que já estava pronto para entregar uma igreja para ele. Ia ser, tipo, daqui 1 mês, 2 meses. E Deus, o que me fez ter paz com a vinda do Guilherme para cá foi, ele falou comigo clareza, assim, com muita clareza, Deus me deu essa direção. Entende? Então, se Deus deu a direção, irmão, acabou, não tem muito o que falar. Né? E ele teve muita convicção para me falar isso. Porque tem gente que fala isso, mas você sente que entendeu? Esse Deus aí vai mudar de ideia daqui 2 meses. E quando eu vi a convicção com que o Guilherme falou isso, eu falei, é isso mesmo. Bora, vem mesmo. Se Deus falou, nós vamos te acolher. Até porque eu sou muito amigo do pastor que era o pastor dele, que é um apóstolo, na verdade. E sou muito amigo, nós temos uma relação muito boa. E até para honrá-lo, né, para honrar o apóstolo, eu quero recebê-lo bem, né? E o Guilherme doou sua vida dessa maneira para o reino e para reino, né? Porque quando ele doa a vida, não é só para Jesus, né? Ele está doando para Jesus, para o pastor e para a igreja. Para a igreja, né? Então, ele doou a vida dele para Jesus, esse tempo, né? Doou para mim e também para reino. E tem sido um tempo muito bom. Então, o Guilherme pode falar bastante assim do que ele vê dessa cultura de igreja, porque ele vem de uma cultura de igreja totalmente diferente. Então, nós temos ali na reino, realmente, não é demagogia, não é papo para atrair pessoas, entende? Nós temos realmente uma cultura de igreja diferente. Quando você olha, parece tudo igual, porque tem louvor, tem palavra, tem oferta, ok? Mas quando você vai viver a vida da igreja, aí é radicalmente diferente. Radicalmente diferente. Mesmo com toda a direção que a gente recebeu muito clara de Deus para esse tempo, a gente sempre fica com o coração assim, né? Como vai ser, né? Eu recebi de Deus, né? E como que vai ser a convivência, como que vai ser a nova cultura. Sim. Porque eu vim do Paraná, um pouco diferente. E que nem o pastor falou, faz 60 dias que nós estamos aqui, mas parece que a gente está faz 1 ano. Por causa dessa cultura da igreja ser parecida com o líder. Né? De abraçar, de aceitar, de receber, entende? Então eu tenho um relacionamento com todo mundo, com todas as áreas, tanto com o jovem, tanto com o mais idoso, né? Todo mundo abraça, conhece a gente. E isso, assim, depende... Foi por minha causa? Não, foi por causa de todo mundo que me abraçou, que me recebeu, que aceitou. E não é só comigo. Não é só específico com a minha família. Entendeu? Todo mundo que chega na Reino participa disso, né? Tanto a pessoa nova, a pessoa idosa, independente do que chega, que nem o pastor falou no culto esses dias. A gente não quer saber do que ela fez dali para trás. Né? Nós estamos numa série de mensagens falando a respeito do novo de Deus. E se foi permitido a pessoa chegar até ali, é porque algo novo da parte de Deus tem para essa pessoa. E por que nós, como igreja, vamos estabelecer um conceito antecipado dessa pessoa e impedir o que Deus tem para fazer na vida dela? Então eu me sinto muito privilegiado por Deus, por estar aqui, por estar junto com o pastor Eduardo, servindo a Jesus, servindo a Reino, né? E também muito feliz com tudo que eu tenho vivido com a comunidade Reino. Nesses 60 dias que o Guilherme estaria, o desafio se ele sabe quem tem dinheiro e quem não tem na igreja. Não. Não dá para saber. Não dá. A gente vive a comunidade de uma forma tão intensa que não dá para saber. Na igreja nós temos 2 pessoas que, vamos falar assim, são pessoas bem-sucedidas financeiramente, muito bem-sucedidas. Estou falando de faturamento bilionário. Ok? Um desses, que tem faturamento bilionário, quando a igreja enche, senta no chão com a família. Uau. Você não diz. E não tem tratamento diferente. Tem um outro também que é bilionário, sempre chega atrasado e senta pro fundo. Porque ninguém vai pôr lá na frente porque chegou atrasado, ainda que seja bilionário, poxa. Entende? Isso é difícil ver, pastor. E nós temos 2 figuras assim de faturamento bilionário na igreja. E sabe o que é mais? Os 2, para mim, são 2 das pessoas mais humildes que nós temos na igreja. Uau. Mais simples. Os 2 são muito simples no trato, simples na forma de ser. São simples quando a gente sai para comer, são simples quando recebe a gente na casa deles, são simples quando estão no nosso meio. Entende? Um deles, né, um casal desses aí,
chegou lá na igreja um dia, nós estávamos com a igreja lotada, fila lá fora, até quase na esquina, e eu tinha pedido para a Thalita guardar uma cadeira para mim e para minha esposa, e a Priscila chegou e foi para os kids, porque a Priscila é apaixonada com os kids, né? A Priscila chegou e foi lá para os kids, eu falei, então passa essa pessoa com a esposa e põe lá na cadeira que você reservou para mim. Quando ele ouviu eu falar isso, e foi a primeira vez que eu falei isso na vida, ele falou, de jeito nenhum, vou ficar aqui na fila com todo mundo. Pelo contrário, saiu, foi comprou McDonald's para todo mundo que estava servindo lá como voluntário, distribuiu para os voluntários, ficou na fila e entrou na vez dele. Uau. Ok? E que bom. Por quê? Porque eu falei para ele lá, mas não é o que eu ensino. E você vê como que o ensino fica forte na vida deles. Não é o que o pastor ensina, então não vou fazer isso. Entendeu? Ok. Por mais que eu possa ir lá sentar, não vou. E eu, quando chego atrasado, sento pelo chão, sento pela escada. As pessoas oferecem, senta aqui, pastor. Não, fica aí no seu lugar. Entende? Eles oferecem por honra. E isso é legal também. Sim. Porque existe a honra, não é desonra, não. Porque às vezes a gente fala isso, o cara pensa que é uma igreja de desonra. Não é desonra. Existe a honra, ela só não é imposta. Sim. Não é cobrada, né? Não é aquele negócio... Posso falar da situação do dia do Tudo Sobre Ele? Que o rapaz foi entrando lá na Casa Kids? Fica à vontade. Nós inauguramos a Casa Kids no evento Tudo Sobre Ele. Não sei se vocês viram. Eu vi. E aí tinha um rapaz aí que ele tem Um apóstolo. Um apóstolo. De fora da de cidade. fora da cidade, né? Aí na Casa Kids não entra ninguém, né? Entrou uma criança lá, ninguém entra para conhecer, para visitar. Fora de horário, você pode ir lá conhecer. E tava cheio de criança. Aí o pastor Eduardo foi lá mostrar, né, a casa para esse apóstolo. E aí o pastor Eduardo já chegou, ficou na porta, não entrou. E ele já pegou e já foi entrando direto, assim, sabe? Poxa, eu sou apóstolo, eu tenho acesso liberado aqui, né? Aí o pastor chamou ele e falou, apóstolo, não, poxa, aí não, né? Tem crianças, agora não. Né? Aqui só pra você dar uma olhadinha aqui por fora, para você ver o funcionamento, o check-in das crianças, a recepção, como funciona. Mas para você ver, né? Como um título, né? Quis achar que dá um acesso livre. Eu já... O apóstolo Marinho sempre falava... nós não temos isso na Sempre falava assim, vai lá com... Eu sempre fazia a função de ir ali no aeroporto, buscar o pregador. E teve uma vez, alguns 4 anos atrás isso, a gente foi lá buscou um pregador. Aí a gente trouxe ele e tal. Acabou o culto. Aí ele tinha que ir para o aeroporto. E falou, cara, vamos comer só um McDonald's mesmo, que eu tenho que ir pro culto e tal, tô atrasado. E ele era um pregador relevante no Brasil e financeiramente também. Ele chegou no McDonald's, ele passou na frente de todo mundo. Foi lá na frente de todo mundo, chegou lá, eu quero isso. E o povo lá atrás xingando ele, e eu, pronto, vai fechar o tempo aqui, vou apanhar aqui e tal. Eu falei, pastorzão, ele, não sei o quê, e já quis ter razão naquela questão ainda quis ter a razão daquilo ainda. Então a gente vê que tem gente que quer usar do título para dar carteirada. E eles esquecem às vezes que não estão na igreja, estão no McDonald's. É um lugar totalmente diferente ainda, né? Acostumou toda a fila na igreja que está no McDonald's. Não, na Reina a gente não vive essa cultura. Graças a Deus nós vivemos uma cultura de igreja muito saudável. Muito saudável mesmo. As pessoas são todas tratadas de maneira igual, independente do que tenham. Aliás, a maioria das pessoas que estão lá, a gente não sabe nem o que tem, onde não tem, porque a gente não tem essa questão de ficar indo nas empresas dos outros, orar. A gente ora ali na igreja, a gente ora ali, é raríssimo o lugar que a gente vai orar. Quando as pessoas pedem, insistem, a gente acaba indo, mas a gente já vai ensinando que essa não é a nossa cultura. Lá nós criamos uma cultura de não sermos babá de crente. Sim. Não que a gente não possa ir no momento realmente difícil da vida das pessoas, auxiliá-las, estar junto delas. Nós fazemos isso. Mas procuramos não ser babá de crente, sabe aquele negócio? Passa aqui na minha empresa para orar uma vez por semana, que eu te dar uma ofertinha. Pelo amor de Deus, a gente não... Babá de crente não dá. Jesus é o caminho, o pastor não é o pedágio, né? Entendeu? Então, não, a gente lida com essas questões financeiras também na igreja de uma maneira muito leve. O Guilherme veio também de um outro ministério, então ele chegou aí, ele pôde chegar e levar um choque, né? Porque também ele me conheceu como itinerante, né? Que eu ia nas igrejas, o pastor falava, ministra oferta, eu sempre ministrava, isso é uma graça que Deus derramou sobre mim, sobre essa questão das ofertas. Então, quem pensa, a igreja do Eduardo Reis deve ter uma oferta começando, uma no meio do louvor, outra no final do louvor, outra no meio do Santa. E não, a gente lida com essa questão do dízimo e oferta de forma muito eu leve. vi ali. É muito rápido, é muito simples, a gente bate muito forte de que se eu vou fazer,
precisa ser voluntário. Se eu vou fazer, precisa ser por generosidade. E se eu vou fazer, precisa ser por gratidão. A gente não coloca nenhum tipo de imposição, não obrigação. Nossos envelopes de dízimo não tem temos nomes. controle, né? A gente não tem controle de quem dizima, quem não dizima, já para a gente tratar todo mundo igual. Entende? E assim, muitos pastores me disseram, você vai acabar com as finanças da igreja que você pastoreia. E, pelo contrário, sabe, eu vejo a generosidade, sim, transbordando muito mais do que a obrigação. As pessoas são generosas. Claro, a gente não nada em dinheiro, mas também não está faltando, está dando conta. Então, a gente já vai daqui, administra daqui, dali. Eu creio que para 2 anos de igreja, nós, em termos de estrutura, avançamos mais do que igrejas que têm 20 anos. Né? Tá louco. E aquilo lá é a generosidade do povo. Glória a Deus. A generosidade das pessoas. Porque eu penso, o Coutinho, que a igreja se constrói, se edifica com um pedacinho do coração de cada um de nós. Porque eu entendo que a igreja é um buraco sem fundo. Sabe aquele buraco negro do espaço? Se você jogar um caminhão de dinheiro, ainda vai precisar de mais. Não tem fim isso na igreja. Verdade. Então isso não pode virar um peso para meia dúzia de pessoas, você vai matar elas na fé. Minha esposa falou esse dia com a gente estava com um projeto de trocar as cadeiras, né, da igreja ali, e a minha esposa falou um negócio comigo, e eu, precisava, se eu tivesse recurso, já comprar visto e tal, e a minha esposa falou comigo, a gente sempre vai ter mais alma do que dinheiro, mais vidas, porque a gente abriu a igreja por causa de vidas, não por causa de dinheiro. Aquilo ela falou pra mim, eu fui orar. E assim, ó, é incrível, porque a igreja ela é um buraco negro perto de dinheiro. Você vai jogar um caminhão de dinheiro lá, 2, 3, cara, e vai precisar de mais. Então não pode ser isso nas costas de meia dúzia, tem que ser um pedacinho do coração de todo mundo participando, porque eu acho que isso é espiritual, e quando todo mundo participa com um pouquinho, aquele pouquinho vira muito. Entendeu? E você consegue fazer coisas que depois você nem sabe como é que você fez. Você olha para trás e fala, como é que eu paguei isso? Como é que eu dei conta? Não dá para entender, ok? Mas é isso, é a força da unidade do coração das pessoas. Glória a Deus. E também a igreja é um devorador de talentos, né? Ela é um poço sem fundo também para talentos. Você vai lá e entrega para a igreja tudo de você, e aí todo mundo te elogia. Poxa, o que você fez? Você fez o melhor stories da vida. Que isso? Isso aqui arrebentou. Quando é semana que vem, eles querem melhor. E na outra semana melhor ainda, e na outra semana melhor ainda. Que dirá a mensagem do pastor, né? Que dirá a mensagem do pastor. Então, Deus do céu. são consumidores mesmo, entendeu? Então, você dá seu tudo e eles querem mais. Eles te aplaudem hoje e já te cobram amanhã que seja melhor que ontem. Eu vi um pastor falar esses dias, eu estava numa conferência, ele falou que um pastor tinha questionado ele, minhas ovelhas estão saindo da minha igreja, estão, né, minha igreja, né, já começa, né, sendo ok, né, as ovelhas estão saindo, aí esse pastor foi e falou assim, o problema é que você está preocupado construindo cerca e não tá deixando a grama verde crescer. Tem cerca, mas não tem alimento. Não tem alimento, entendeu? O cara constrói uma cerca gigante. Eu falo lá na igreja, gente, vai. Eu acho que a maioria das igrejas que a gente vê pelo Brasil afora são pequenos cercadinhos para as ovelhas não escaparem. E os caras realmente gastam mais tempo construindo cerca do que cuidando da grama, preparando a terra para que essa semente venha a germinar. Okay. O Senhor falou muito forte comigo nesse texto mesmo. Paulo planta, Paulo rega, Deus dá o crescimento. O fato de que nós precisamos preparar a terra que recebe a semente. E a terra que recebe a semente é a igreja. É lá que o Senhor lança as vidas como sementes. Entende? E nós precisamos cuidar dessas sementes até que elas venham produzir frutos. Okay? Então, se o ambiente da igreja, quando você chega, não é uma terra para que você frutifique, você vai se tornar uma semente que não germina. Entende? Porque o ambiente não é um ambiente adequado para que a semente possa germinar, para que a árvorezinha possa crescer e para que ao seu tempo ela dê fruto. Então, ainda que Deus é quem dá o crescimento, Ele não vai dar crescimento em pedras. Entendi. Se o terreno é pedregoso, se o terreno está cheio de espinhos, se a semente caiu fora da cova, está na beira do caminho, como que ele vai dar crescimento? Aí o crescimento é totalmente natural, né? Sim. O que caiu orgânico, à beira do né? caminho
É natural no sentido de humano, não divino. É um crescimento promovido por nós, pelos homens. O que cai à beira do caminho vem a ave do céu e devora, ou seja, esse aí desaparece. São os devorados mesmo por Satanás na caminhada. Muitas pessoas são devoradas por Satanás na caminhada, nessa jornada como igreja. O que cai entre espinhos é sufocado pelo amor das riquezas. Ok. E o que cai em pedras não tem raiz. E aí, Não vindo o suporta, sol, seca-se, queima, morre. Então, o que cai entre pedras ali é aquele que recebe a palavra de Deus com alegria, mas logo se ofende, ou seja, o poder da ofensa. A ofensa tem um poder terrível de destruir vidas dentro do ambiente da igreja. Então, ensinar as pessoas a não andarem ofendidas é muito importante. Ensinar, não sei se você já leu aquele livro A Isca de Satanás, né? Não. A ofensa literalmente é a isca de Satanás para destruir a igreja. Né? Que as pessoas se ofendem, pessoas que se ofendem fácil, são pessoas extremamente doentes nas suas emoções, de uma mente não saudável, né? E essas pessoas, elas geram muita dor. Elas transformam os ambientes leves em ambientes muito pesados, carregados. E aí nada germina nesse tipo de ambiente. Um ambiente ácido. Sim. Um ambiente tóxico. Ok? Então, trabalhar para que a igreja não seja um ambiente tóxico, e uma das coisas que eu tenho trabalhado muito forte aqui, que eu penso que é cultural, tá? É a maledicência. Sim. As pessoas falam mal de todo mundo e mal de que elas nunca nem viram. Verdade. E quando eu comecei a tratar isso na vida da igreja, você vê, a igreja triplicou de tamanho, em termos de número de pessoas. Triplicou. Por quê? Porque as pessoas têm uma tendência a falar mal de que eles nem conhecem, a denegrir a imagem de todo mundo, a falar do passado das pessoas. O pecado de Lashon Hará, que os judeus dizem, é o pecado da maledicência que Tiago, na Epístola de Tiago, traz no Novo Testamento. E quando eu comecei a tratar isso, eu vi a igreja crescendo. Ou seja, você vai criando um ambiente menos ácido, um ambiente menos pesado, um ambiente menos tóxico, e cresce. Porque aí Deus dá o crescimento. Ok. Um ambiente de mais amor, né? Entende? Então, uma igreja onde as pessoas ficam falando mal delas mesmas, que quando eu falo mal, eu sou seu ovelha, eu falo mal de você, tu fala mal de mim. Porque se você é um pastor ruim e eu tô lá, eu sou pior ainda. Eu tô vendo que você é ruim e quero ficar lá. Então eu sou pior. Se você fala mal da sua ovelha, e se a ovelha é ruim e a sua ovelha, isso denigra a sua imagem, não a dela. Então, assim, uma igreja onde todo mundo está falando mal de todo mundo é um ambiente que eu penso que não pode haver crescimento. Sim. E a gente tenta implantar muito aí, né? E eu creio, Coutinho, que a maioria das igrejas não crescem por causa da maledicência. Falando desse crescimento, a gente tenta implantar muito esse amor por vidas ali na igreja. Esse amar pessoas. Amar pessoas. Né? Esse olho no olho, vida na vida, abraçar, beijar, esse contato. A gente tenta bater muito nessa tecla e a galera se amar. A gente fala que nós não somos uma igreja para pertencer, não somos uma igreja para congregar, somos uma família para pertencer. A gente usa muito isso lá na igreja, né? Você chega lá na igreja, tem uma placa gigante assim na porta, gigante. Eu vi outra igreja com esse jargão aí também. Já viu? Eu nunca vi. Eu vi. Você chega lá na igreja... E aqui da cidade. Aí, não sabia. Somos uma família para pertencer. Não sabia. De onde nasceu isso? Nasceu no nosso coração quando a gente plantou a igreja, né? Há 2 anos atrás, a gente plantou essa igreja, a geração, e quando a gente, naquele períodozinho ali de não ter cadeira, não ter nada ali, só como se fosse um GC ali no altar, e aquela vida na vida, acabar aquilo ali, a gente comer uma pizza junto, a gente tomar Mas e a frase? Onde nasceu a frase? A frase, acho que pelo que eu lembro, assim, foi no nosso coração. Acho que foi um jovem que falou comigo. Falou, pastor, isso aqui é uma família que se pertence. Aí eu, caramba, não é igreja para congregar, é uma família pertencer. Aí isso virou. Aí você entra lá... Eu já vi essa frase em outro lugar. E até eu vejo também, um dia, um pastor de uma igreja grande aí, né? E outro pastor, um do Rio de Janeiro e um de Goiânia. Parece que eles começaram a entrar em atrito por cada frase, né? Já sei. cada frase o slogan da igreja. Quer processar e tudo. Falaram em processo e tudo mais. Mas aí vai saber quem imitou quem, por quê, da onde veio, né?
E você sabe que só dá essas brigas porque o outro não consegue admitir, né? Ah, não, eu vi você e... Quer ver uma Porque, coisa? porque é legal inspirar pessoas. Dificuldade Ó, de prestar honra. Quando eu fui... Foi o Wesley foi comigo no dia do... Não sei se foi o dia que o apóstolo Joel veio. Não, foi outro culto que a gente foi, né? A gente veio num culto e quando a gente chegou aqui tinha as bandeiras que são E às vezes ali. pode acontecer, né? Das igrejas terem as mesmas ideias sem ninguém se falar. Tinha as bandeiras que vocês botaram ali escrito Jesus. Jesus, sim. A gente entrou, o menino ali do jovem falou assim, ó, pastor, posso botar uma bandeira assim lá na igreja? Eu falei, claro. Pegou e botou, tá lá. Não tá escrito Jesus, tá escrito o melhor lugar do mundo. Você entra assim, tá lá as bandeiras, igualzinho ali. E não temos dificuldade Mas nenhuma é isso, poxa, inspirar. Inspiração. É legal. Presta atenção, se você faz algo que me inspira, você vai ficar orgulhoso disso, Sim. você vai ficar feliz com isso. Agora, quando eu venho e pego aquilo que você está fazendo, estabeleço também no meu ambiente, no meu lugar, e, cara, eu sou incapaz de reconhecer que você me inspirou, é daí que vem as desavenças, as brigas. Né? Problema. Porque, cara, eu gostei da sua frase. Amei a sua frase. Isso aí falou também ao meu coração. Vou estabelecer isso aqui também. Tá legal? Impossível. Eu não conheço. Tô para ver ainda um pastor que vai dizer não faça. É verdade. Pelo contrário, poxa. Igreja, Ele vai dizer, faz aí, cara, faz aí. Eu já vi igreja usando Vivendo Extraordinário. Eu olhando, eu falei, eu conheço aí. Não, mas tem muito, né? E aqui é o final da nossa frase. A nossa frase é vivendo o ordinário de forma extraordinária. E aí nós, vivendo o extraordinário, já é uma abreviação da nossa fala. Por quê? Porque eu prego que a espiritualidade de uma pessoa não se manifesta na igreja. Porque, irmão, com uma luzinha meio apagada, uma musiquinha de fundo, uma luzinha brilhando sobre você, e as duas mãozinhas para cima, entendeu? Você pode fazer o vídeo, pode fazer a foto, todo mundo é espiritual. Mas a espiritualidade se manifesta quando você está andando de skate. E nós tentamos transmitir isso pelas nossas redes sociais. Quando tá na cozinha. Você vê que a gente posta na rede social gente andando de skate, gente surfando, gente jogando bola, gente andando de bicicleta. Porque nós cremos que é aí que a espiritualidade se manifesta. É quando você está lá com seus amigos surfando e alguém fala assim, cara, você é diferente, o que você tem? É quando você está lá jogando bola, entendeu? Que alguém olha para você e fala assim, cara, você não é normal. Você tem algo diferente, não sei explicar o que é. Mas isso é espiritualidade. Espiritualidade não é apenas, como alguém disse, né, o que transforma o homem no seu interior. Espiritualidade também é o que sai, o que flui do nosso interior e capaz de impactar o outro. Uau. Espiritualidade também é isso. Não é só o que transforma o homem por dentro, mas aquilo que também de dentro do homem flui para impactar o outro. Assim como o que entra no homem não é o que contamina, sim o que sai, assim também o que sai do homem é o que dá vida. Porque Jesus disse, aquele que crê em mim, dele fluirão rios de água de vida. E dizia isso acerca do Espírito que deveria fluir de todo aquele que nele cresce. Então, ou seja, quando nós cremos, nós impartimos essa vida. Nós repartimos com outras pessoas. Esse Espírito sai de nós e entra em outros. Nós não somos a igreja do domingo, somos a igreja da segunda. Domingo nós se reunimos para se alimentar disso, né? Nós somos igreja o tempo todo, nos reunimos no domingo, mas somos igreja o tempo todo. Aliás, nós somos a igreja. Nós somos a igreja. Não dá para pensar diferente disso. Nós somos a igreja. E é muito importante a gente entender que nós somos a igreja e que a igreja ela não acontece no culto. A experiência de culto é só uma manifestação da igreja para a pessoa de Jesus. De adoração, de culto, de prestar serviço. Mas a igreja somos nós. Nós somos a igreja. O pastor, como que você trata assim, a juventude no voluntariado da igreja? Eu, como o pastor Eduardo falou, eu vim de um ministério. Nós estávamos à frente do Ministério Jovem lá também. E a gente tem que o jovem ele é muito imediatista, né? Ele quer a coisa para agora, e aí nós trabalhamos a igreja, né? Programada a longo prazo, talvez. E como que o senhor faz para envolver, para trabalhar isso com a juventude nessa questão do voluntariado lá e tudo mais? Então, a questão de voluntariado em si na igreja, não trabalha em conjunto em si, né? Por ser o mesmo ministério, mas está embaixo de outra liderança, né? Nós trabalhamos ali com os jovens muito na questão de inspiração. Ok. Né? Nós temos que fazer aquilo que nós queremos que eles façam. Então, se precisar limparmos um banheiro, nós vamos limpar um banheiro sem dificuldade alguma,
Porque nós sabemos que nós estamos inspirando eles a fazer aquilo. Nós precisamos ficar na porta, servindo, assim como o pastor falou, que muitas vezes está na porta ali, recepcionando, atendendo bem quem está chegando. Nós estamos ali mesmo, indiferente de estarmos liderando, nós estamos ali para servir e entregar o nosso melhor. E quando nós pegamos a juventude em si, hoje em dia nós encontramos essa questão de ansiedade, né? Os jovens, eles são tanto ansiosos para as coisas boas, para as coisas ruins. Então nós temos que ter ali esse discernimento para saber impulsionar eles para as coisas corretas. E principalmente, assim como o pastor Coutinho mencionou antes, desses jovens que ele encontrou ali no monte orando e tal, a intensidade que eles estão vivendo o evangelho é a mesma intensidade que eles viviam no mundo. Okay. Então eles não deixaram de ser intensos, porém agora eles têm um direcionamento, eles estão encaminhados para fazer algo que venha acrescentar para que o evangelho venha crescer e se expandir. Então a gente busca sempre trazer um direcionamento para eles possam percorrer da melhor forma, né? O senhor, então, a característica do voluntariado da igreja, ela é jovem, que vocês, na implantação da igreja, vocês ganharam para Jesus e ao longo da caminhada viram os pais juntos. Sim, porque por esse contexto até mesmo do preconceito, um pastor jovem e tudo mais, a gente atraiu muito jovem. Entre 18, 19, 20, 23, até 25 anos ali, a gente atraiu muito jovens. Só que esse um ano foi muito assim, essa galera, era essa faixa etária. 18 a 30 anos ali foi essa faixa etária. Só que depois, vendo a transformação na vida dessas pessoas, os pais começaram a vir. Porque olhou o filho, meu filho bebia, não bebe mais. Minha filha entrava para dentro do quarto com o namorado, agora tá entrando com um monte de menino para orar. Minha filha fazia social em casa, agora tá fazendo célula. Tava aqui com droga, agora tá lendo Bíblia aqui na sala de casa, tá com louvor, tá subindo um monte, tá indo fazer alguma coisa em Cristo, mudou a forma de falar, não fala mais palavrão. Aí essa transformação, os pais começaram a vir. Hoje você vai lá na igreja, tá bem assim. Hoje eu vou falar que tá uns 70, 30. Né? A maioria ainda é jovem, sim, mas a família deles tá muito ali. Ver o pai, ver a mãe, a avó. Essa mudança na vida deles foi um dos principais pontos assim, para o crescimento de vocês. A transformação foi esse testemunho. Né? Eu lembro de casos que chegaram pais para mim e falaram, pastor, eu quero saber o que está acontecendo com meu filho. Estava usando droga, agora meu filho tá aqui e não usa mais droga. Eu gastei tanto dinheiro com clínica, gastei dinheiro com tanta coisa, já se internei umas 5 vezes. Teve uma mãe que falou assim uma vez para mim, pastor, eu internei meu filho 5 vezes. Meu filho veio aqui, começou a ir numa cela, começou a vir no culto, tem um mês, não está usando mais droga. Então, essa transformação começou a mostrar até mesmo que a igreja é séria. Né? Porque muitos tiveram receio, e não julgo eles, porque olhou, igreja de fora. Aí, em Camboriú, uma igreja preta já é... Meu Deus. É um escândalo. Escândalo, balada, base. Não sai nada bom. Não sai nada. Eu já passei situações, creia você ou não, de passar uma senhora na calçada da igreja e cuspir na calçada, croquinha a cabeça, e cuspir, e levantar a mão e amaldiçoar. Fala, isso vai fechar. Já passei situações de eu estar na fila do banco, indo ali, estar na fila do banco ali, esperando, e um senhor olhar para mim, senhor não é tão senhor, de 55 anos, devia ter mais ou menos 60, olhar para mim e falar, é melhor vocês parar com isso lá, que isso não é obra de Deus não, então, me amaldiçoar, na frente de todo mundo, e eu quieto, né? Baixar a cabeça, quieto na minha, porque a religião ali é muito forte, muito poderosa. Pastor, vamos seguir aqui para a gente falar agora de algumas coisas polêmicas. Vamos lá. Como que você trata essa questão da inclusão social na igreja? Inclusão social daquele que veio do mundo? Dos que vêm, todos os que vêm, né, do mundo, inclusive os homossexuais. Sim, entendi. Os entendi. Transgêneros. Sim. É transgêneros que fala? Acho que é. Transgênero. Eu ensino sempre os voluntários ali. Trans, né? Homens trans, mulher trans, né? Sim. Eu ensino sempre os voluntários ali e a toda a igreja ter outro corpo. A amar. Fala, galera, ame, independente. Vocês têm alguém assim na igreja ou não? Temos e não é pouco. Tem uma galera assim, deve ter uns 15. Sim, bastante. Pelo número, ainda mais jovem na cidade, tem. Já chegou o caso de o cara entrar de mão dada com o cara ali na igreja. E aí, como que é isso? A gente ama, te abraça, a gente ama.
trata como normal, trata normal. Ouve. Eu tenho um... Mas prega contra? Eu sempre prego e falo, No gente, princípio. a gente te ama, mas a gente não Não concorda. concorda com o seu comportamento. Entendeu? Não concordo. O altar não vou mudar a mensagem. Como também não concordamos com o comportamento de muitos héteros. Sim, com certeza. Como eu não concordo com o adúltero, né? O cara tá adulterando, Ok. traindo a esposa. Então a mensagem continua sendo a mesma. Também não concordamos com a fornicação, A fornicação, ainda que sejam héteros. sim. Mas o amor à pessoa a gente trata normal. Teve um caso uma vez de um homossexual que É ele... uma vida, né? É, uma vida. Aí ele foi na igreja. Mas você acha que eles vão permanecer assim lá? Ou vai haver mudança? Eu acho, pelo menos pelo que eu tô vendo... Já houve algum tendo- caso? Já. Eu tenho pelo menos uns 5 que eu consigo lembrar, assim, nome bem certo, que chegaram ali, na vida, na prática, e pelo ir no culto, se relacionando com a igreja. Pertencendo. O Espírito Santo foi convencendo aquela pessoa e ela pegou e abriu mão, chegou pra gente, sentou, conversou, admitiu. Chegou nesse nível de sentar, conversar? Abrir e falar, ó, eu praticava isso, eu fazia isso, a minha vida era assim. Que legal. Ó, a gente tem, por exemplo, tem umas 3 jovens assim, né? Vou usar essa jovem, mas tem 25 anos, que eram da vida da prostituição. Que legal que eles sentiram essa liberdade de falar com o pastor. Mas porque a gente tem esse relacionamento de amar e abraçar muito. Quando eu digo que legal aqui, não é o fato deles estarem na igreja e serem trans, né? Ou homossexuais, Sim. ou homoafetivos, como quiserem chamar. Mas o fato deles sentirem a liberdade de falar com o pastor, Sim. porque geralmente essas pessoas não se sentem na liberdade de falar isso com os pastores, né? Uhum. E que legal que eles puderam falar isso lá. Porque eu vejo também, pastor, que muitos pastores se acham semideus. Eu sempre falo ali, gente, eu sou um homem carnal, pecador, só que eu sempre falo, vocês vão ver um homem apaixonado por Jesus. Vocês vão ver um homem. E eu nunca escondi da vida que eu vim. Não falo com orgulho, não gosto de contar testemunho, porque eu não falo com honra isso, mas tem coisas que servem de testemunho. Então, quando eu abro meu coração e falo, eu vim dessa vida, eu vim daquilo, a pessoa ouve aquilo e fala, caramba, então ele vai me entender. Aí chega, como tem pastores ali na igreja hoje com a gente, que já falou, eu já frequentei balada LGBT. E por ouvir isso, a pessoa que está sentada ali, ter liberdade de chegar nele e falar assim, cara, eu quero confessar algo aqui, entendeu? Porque viu que poderia, a pessoa já saiu daquela vida. Então, Ao invés de ser julgada, vai ser amada, vai ser né? amado, você e, me e entende. orientada, né? Isso. Tem aquele você me entende, você vai me entender, você vai saber, né? Então, essa questão... Já teve casos assim da pessoa sair... Por exemplo, eu ia falar das meninas que saíram da prostituição. Prostituição mesmo, de estar em esquina daqui de Balneário, se prostituindo, vendendo um corpo. Começaram a ir num culto. E a pessoa que vive numa vida dessa, qual é o tipo de roupa que a pessoa tem? É Agora mesmo. escandalosa para os crentes que já estão. A pessoa ia usar a roupa que ela tem, né? para ir no culto. Ok. Mas ela não se sentiu ofendida de pessoas olharem para ela daquela forma. Foi amada da mesma forma, abraçada do mesmo jeito, mesmo com aquela roupa. Aquilo, eles confessaram pra gente. Foi tão poderoso na vida delas que elas pegaram e foram automaticamente o Espírito Santo trabalhando na vida delas, ficaram ali 1 mês, 2 meses, já tinham largado aquela vida, e a igreja conseguiu... Vocês, como igreja, lá foram crescendo gradativamente ou teve um momento que deu um boom assim maior? Eu sinto gradativamente, pastor. Eu sinto que a gente foi crescendo em maturidade. Quanto mais a gente amadurecia, a gente ia crescendo, mas por ser muito jovem, vem aquela época do carnaval e parece que alguns jovens iam meio que se perdendo um pouquinho, mas eu sinto que foi gradativo. Mas eu sinto que um ano assim, 2 anos, 1 ano foi um ano muito menor, vamos usar essa palavra. Mas depois de 1 ano a gente teve um Vocês crescimento muito maior. batizam muito ou muitas pessoas já vêm crentes? Batizamos muito. Batizam Batizamos muito. muito. Encontro, a gente fez um encontro, a gente trabalha com encontro com Deus ali, né? Faz sempre esse encontro. No último agora a gente levou 230 pessoas para passar. E trabalhando ali, que é obreiro. Vocês têm células? Trabalhamos em células. Vocês Isso. são igreja em célula, com célula? Somos a igreja em células. Em célula. Todo mundo está em célula? Todo mundo está em célula. Tem um ou outro que não está, mas, tipo assim, às vezes Mas não está para trabalho. a direção da igreja é que todos estejam. Isso. E nós nos organizamos em célula. A gente até fala, não nos dividimos. Nos organizamos em célula. Somos organizados. Porque não tem como, às vezes, eu dar atenção a todo mundo. Mas o líder de célula tem um papel mais rápido na vida da pessoa. Você já começou com uma célula? Já começamos. Quando começamos, eu dava a célula para homens, minha esposa para mulheres. Aí depois fomos abrindo, levantando novos líderes, que a gente tem um cuidado também. Ainda hoje é separado as células? Célula. Hoje a gente tem 6 células de homens, 6 células de mulheres. Aí célula de homem,
vai só homem, célula de mulheres vai só mulher, porque às vezes na célula a pessoa tem uma liberdade de abrir, né? Falar alguma coisa ali que, às vezes, se tivesse mulher ia ficar sem graça. A gente tem... É um momento muito discipulado, né? Então, às vezes, a pessoa quer confessar um pecado ali, às vezes, se tiver uma mulher, ele não vai querer confessar. Então, a gente trabalha com só homens e só mulheres para isso mesmo, para conseguir consolidar melhor. Que legal. Muito legal. Entendeu? Quantas pessoas em média numa célula? Numa célula, vamos lá, hoje, em média, tá indo 20, 30 pessoas. De 20 a 30 pessoas por célula. Uau! É. No culto, por exemplo, hoje na nossa igreja a gente tem 310 cadeiras. Hoje, na igreja. Não cabe muito mais que isso, deve caber 350, não cabe muito mais que isso, o espaço nosso. E, por exemplo, domingo... E nós temos na Reino 130 cadeiras. 130. Mas a gente faz 3 cultos. Mas e o povo volta muito ou... Volta pouco. Volta pouco, né? Vai em um, não vai no outro. Não, sempre tem os fanáticos. É. Tá nos 3, né? Tem. Pô, amigo. Mas a maioria muda, são pessoas diferentes. Aí, A gente tem 130 cadeiras, mas a gente coloca 300 pessoas no prédio. sim. Já chegamos a colocar 309, né? Pensei, Domingo agora teve culto de bombeiro ceia. aparecer aqui, eu tô enrolado. Domingo teve culto de ceia, por exemplo, aqui na igreja a gente faz primeiro domingo do mês, aí tava 300 cadeiras, não tinha mais cadeira, tinha mais umas 50 sentadas assim que eu chamo de área VIP, que não tinha onde sentar, sentou no altar, e no outro lado do altar tinha mais 50. Tinha 400 para área VIP, pessoas. senta aqui no eu chão. falo, vem pro camarote, senta aqui, senta no camarote Senta aí. aqui no camarote. Aí a gente trabalha assim. E só que na célula, Gostei pastor, dessa área VIP, vou modelar isso aí lá pro meu Nós temos duas caixotinho, lá né? também. na célula, pastor, vai muita gente que não é cristã. Muita. Ok. Porque às vezes a pessoa não... Às vezes tem dificuldade na igreja, mas não na célula. Aí eu A célula é sempre... uma ferramenta evangelística, Isso. né? É um A braço gente evangelístico. ainda não tem célula. Eu estou pensando se a gente estabelece célula ou não estabelece célula, quando estabelece a célula. E eu creio que no futuro a gente vai ter as células, né? Mas eu quero dar uma viajada, quero ver alguns modelos e quero, principalmente, né? Orar para que Deus nos dê a nossa forma de fazer. Sim. Porque a nossa igreja ela é mais cultural do que de modelo. Então eu quero que seja uma cultura e não uma estratégia, entende? Sim. A gente... eu Por sempre- exemplo, você com as células hoje e com a igreja, você dirige a igreja para onde? Qual é a direção que você dá? Para onde você está conduzindo essas pessoas? Isso é muito bom falar, pastor, porque até essa questão de como a igreja cresce, que a gente falou de outros Porque assuntos. muitas igrejas em células, a gente vê que eles não têm uma direção clara de para onde estão indo. Não sabe A pra única onde direção é crescer. Isso. Né? Então é crescer, crescer, crescer. E acaba que é o crescimento pelo crescimento. Fica meio sem objetivo, sem direção. inchaço, né? Até o inchaço, né? Não sabe para onde está indo, né? Exato. Essa é a verdade. Você que ia para onde a A igreja gente, hoje? a gente fala muito isso lá e eu sou muito ousado assim, ó. Eu sou muito intenso no que eu falo, no que eu faço. Por exemplo, a gente quis fazer um culto na praça, a gente botou mais de 300 pessoas, mais de 300 jovens na praça, fizemos brasileiros, um culto, com bandeira do Brasil e tal. Então a gente é muito intenso. E eu falo ali que a nossa intenção ali em Camboriú, pode achar loucura quem quiser, é não ter mais nenhum bar, não ter mais nenhum prostíbulo, não ter mais nenhuma boate ali na cidade. É realmente cada rua, cada casa ter um cristão. Quando você fala assim, tem gente que já chegou para mim e falou, pastor, Missão impossível. mas isso é missão impossível. Eu falei, cara, Jesus sempre vai dar uma missão impossível para alguém despreparado que não tem recurso para fazer. Ó. E em 2 anos, esse crescimento que a gente está tendo, porque a minha preocupação, pastor, não é se a pessoa vai congregar ali, não. Eu quero alcançar de alguma forma aquela pessoa. Se vai ficar na Assembleia, se vai ficar em qualquer outro tipo de denominação, glória a Deus. Eu quero alcançar aquela pessoa para Jesus. A gente levou 230 pessoas para o encontro. Todo mundo ficou na nossa igreja? Não ficou todo mundo. Mas receberam a semente, fomos lá, falamos de Jesus. Uns ficaram numa igreja mais perto de casa, outros em outras denominações, mas foi alcançado. Então, o meu propósito ali é conduzir as pessoas, formar discípulos de Jesus, formar líderes que Coisa linda. Formar líderes. Um dos logos que a gente usa lá na escola de líderes que eu aplico é gerar discípulos de Jesus e formar líderes. Gerar discípulos de Jesus e formar líderes. Líderes que vão amar pessoas, líderes que vão investir em pessoas, líderes que vão acreditar naquele que ninguém acredita. E para a gente conquistar e ganhar a cidade de Camboriú. Eu oro por isso e eu creio que isso vai acontecer. Hoje a gente já fez culto em praça, a gente já fez culto ali no ginásio, e eu falei que vai chegar uma hora que eu vou fazer um culto no estádio da cidade. Porque nós vamos tomar aquela cidade para Jesus, pregando o evangelho, sem placa, sem...
porque a placa está dividindo que o sangue de Jesus veio unir, eu vejo isso. Só que eu tenho essa ardente expectativa no meu coração de ganhar aquela cidade. A maior boate, pastor, pode anotar o que eu estou dizendo, a maior boate que tiver por que Balneário vai fechar e vai virar uma igreja. Se vai ser a Reino, se vai ser a GP, eu não sei, mas vai fechar e vai virar igreja. Porque não terá boate. Eu não aceito perder um culto para uma boate. Vocês chamam GP, Geração Profética? A gente chama GP, aí a gente chama GP Camboriú. Aí tem GP Itajaí, tem GP em outro. Aí a gente chama GP e o nome da cidade. E eu não aceito perder. Eu não aceito perder para uma boate. Eu falo, culto na GP tem que ser melhor do que balada. E o nosso propósito é isso. Qualquer maior boate que tiver aí, vai fechar e vai virar igreja. Qual igreja vai ser, eu não sei, mas vai fechar e vai virar igreja. Aquela estrutura não é pra estar na mão de Satanás. Coração no reino, né, pastor? Coração no reino. O propósito é ganhar a cidade. Coisa linda. Isso que tá queimando. Pastor, o senhor trouxe um presentinho aqui pra mim, vamos abrir ele? Uma semente, um presente da igreja pro senhor. E esse aqui também. Vamos abrir aqui o presentinho da igreja. Esse aqui também é o livro do apóstolo. Tá aqui, ó. O livro do seu apóstolo, né? Isso. Apóstolo Alexandre Marinho. Tá aqui, ó. Obrigado. Olha aí. Aline, editora. Tá uma foto dele daqui com a esposa. Isso. Ela é neta do pastor Cizino? Neta do pastor Cizino. Que legal. Jamile Bernardino. Eu vi que o senhor gosta muito de tomar café, chá. O pessoal da igreja fez uma lembrancinha pro senhor aí. Que lindo. Olha, parabéns pelo livro, muito bonito. Bem diagramado, diagramação linda, hein? Olha aqui, rapaz. Uma diagramação muito bonita. Cheio de páginas coloridas, olha que legal. Obrigado pelo livro. Está registrado na Biblioteca Nacional. Sobreviva, chegue onde Deus te mostrou. Que lindo, que forte o tema. E aqui está o presente da igreja, vamos lá. Vamos abrir. Rapaz, que honra receber vocês aqui, viu? Amém, pastor. Uma honra, viu, Wesley? Honra é nossa. Obrigado, viu, Gui? Uma honra ter você aqui também no nosso Reino Cast. Pastor Coutinho nem se fala, então. Se quiser ficar aí, pastor Coutinho, para o nosso próximo podcast aí com o Ronaldo Borges. Amém, pastor. Vamos estar convidados, vai pegar fogo aí. Olha aí. Que coisa linda, rapaz. Olha aí, ó. RNO.C. Eduardo Reis, hein? Rapaz, vamos lá. Abriu. Eu amo chá. Você Eu sei acertou que você mesmo. Eu amo. Você falou. Gosta. Eu não gosto, eu amo. É um negócio assim incrível. Na hora das aulas lá o senhor vai usar. Inclusive, hoje eu vou dar aula de formação ministerial. Cara, essa embalagem aqui já... Que embalagem? Eu tô aqui com cuidado aqui para não danificar a embalagem, porque a embalagem já fala tudo, né? Que isso, rapaz? Que embalagem é essa? Que isso? Uau. Brinca! Brinca, irmão, brinca. Olha Uau. isso. Olha isso. Vou deixar aqui já. Olha aí, rapaz, ó. Uma lembrancinha só de carinho. Ele amou o pra mundo vocês. e isso inclui você. Coisa linda. Cara, que lembrancinha básica, né? Básica, né, irmão? Que luxo, que linda, que coisa mais linda. Eu acho que essa foi a caneca mais linda que eu já peguei na vida. Muito linda, obrigado, fico muito feliz. Amém, pastor. Ah, Obrigado pela oportunidade. Olha aí, cara, a embalagem, estou impressionado com a embalagem. Que cuidado, ó. Tem aqui, ó. O Insta aqui de quem fez, De né? quem fez, Colorful. Isso. Não, Colorful. Isso. Personalize. Que coisa linda. Obrigado, Pastor, obrigado, tá? Deus te abençoe, Obrigado pela irmão. oportunidade. Wesley, Tá obrigado. Obrigado. Pastorzão, Deus Gui, abençoe, viu? muito obrigado. Deus te abençoe. Tamo juntos, pastorzão. Uma honra estar com vocês. Tamo junto, aqui. tá, pastor? Wesley, Deus tamo abençoe. junto, gente. A Reino e todos vocês. E eu tô com uma palavra no meu coração que Deus falou com a gente nesses últimos dias e eu creio que isso vai acontecer. Deus falou comigo que nós viveríamos 10 anos dos próximos 2 anos. Deus falou isso com a gente. Que aquilo que demoraria para acontecer 10 em 10, anos para fazer, vai fazer em 2. vai fazer em 2. Eu selo essa palavra Eu com creio que vocês isso vai também, em acontecer nome de Jesus. na Reino, na geração. Amém. É, E eu no creio Brasil. também. E Amém. receba essa palavra para nós também. Amém. Tamo junto, pastor. Que bênção. Quer deixar aí uma última palavra sobre sua fé, sua paixão, Amém. seu ministério para essa galera aí que está nos Só ouvindo aqui no glorificar a Renocast? Deus pela graça dele, por tudo que ele tem feito e orar
A minha oração é que Deus levante homens e mulheres com paixão, com lágrima nos olhos e um coração incendiado. Lágrima nos olhos e fogo no coração, para a gente ganhar Camboriú, Balneário, ganhar esse lado de Santa Catarina, o Brasil e as nações, que eu creio que a gente vai tomar isso aqui e o império de Satanás já caiu por terra. E que Deus levante homens e mulheres com lágrima nos olhos e fogo no coração incendiado por almas, por vidas, para a gente ganhar toda essa nossa geografia. Amém? Obrigado. Glória a Deus por isso. Gui, Amém. deixar suas últimas considerações aí. Muito feliz em conhecer o pastor Wesley, o pastor Coutinho. Amém. É um prazer estar com vocês, saber que a vida de vocês, não só como igreja, mas também como pessoas, nos inspiram também. Agradecer pela oportunidade de estar com vocês aí. Pastor Eduardo Wesley. também. Queria agradecer pela oportunidade de estarmos aqui compartilhando um pouco disso que nós estamos vivendo e entender que tem mais pessoas que se importam que o reino venha avançar, né? Que o reino venha progredir. E isso tem sido importante não só para nós como igreja, mas para toda a cidade, o local que nós estamos, entenda a importância disso. Que nós sejamos igreja em todos os lugares. Amém. É isso então, pessoal. Chegamos ao final de mais um ReinoCast. Não fique aí choroso nem preocupado, porque amanhã tem mais. Não esqueça de deixar os seus comentários. Se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva também. Eduardo Reis. Clique aí no sininho, ative as notificações para que você possa ser avisado todas as vezes que nós postarmos o ReinoCast novo e também todas as vezes que a gente entrar ao vivo. Pastor Coutinho, deixa aí o @ da igreja para o pessoal conhecer a GP. @GP Camboriú. @GP Camboriú. Isso. Então entre lá para você conhecer um pouco mais do pastor Coutinho, da igreja. Vai ser muito bom. Nosso @ da Reino mudou, né, Gui? Agora, como que tá agora? @reino.bc. RNO.bc. RNO. Não é isso? Não, Reino BC. Reino BC? Vê aí. Certifique-se. Eu acho que tá RNO.bc. Mas mudou o @ gente, da Reino. Era Reino Church BR. E agora eu acredito que tá RNO.bc ou Reino BC. O Gui vai conferir aqui agora. Confere aí. Reino.bc. Reino.bc. Então é só você dar esse @ aí, @reino.bc. Você vai cair aí no Instagram da Reino, da Reino Balneário Camboriú. A Reino já está nós estamos em Guarulhos, em Budas Artes, Navegantes, Medianeira, Santo Antônio do Monte, Minas Gerais. Uau. E Santa Cruz de la Sierra. mês passado, há 2 meses, né? Nós nasceu a igreja lá em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Ontem chegou lá os equipamentos de som que a gente mandou, né? O pessoal está super feliz, está lindo. E nós estamos com GCs espalhados pelo Brasil e também fora do Brasil. Esses GCs não são células, são grupos de crescimento para nascer novas igrejas. Nós acreditamos que a igreja nasce, né? Não se abre, nasce. A gente abre a porta da estrutura, mas a igreja nasce no coração de Deus. Então a gente vai lançando sementes para ver onde cresce, Deus faz crescer, germinar e crescer. Glória a Deus. Para que se tornem novas igrejas aí. Também quero falar com vocês aí que dias 14 e 15 de novembro nós vamos ter a conferência aqui em Balneário Camboriú, Simplesmente Jesus, uma conferência incrível só para falar da pessoa de Jesus. Nós vamos receber nomes internacionais, nomes nacionais, pessoas que vão falar sobre Jesus. Ontem eu estava conversando com um dos nossos convidados e ele estava falando que ele vai falar sobre Jesus de uma maneira muito especial, sobre esse poder de Jesus de se esvaziar de si mesmo para se encher da vontade do Pai. Isso tem um nome na teologia, não vou adiantar aqui e dar muito spoiler, mas ele vai falar sobre... Eu achei incrível o spoilerzinho que ele me deu sobre a mensagem. Então vai ser todas as mensagens voltadas para a pessoa de Jesus. Eu acredito que eu nunca fui, desde criança na igreja, nunca fui numa conferência que só falasse de Jesus. Uma conferência só para falar de Jesus, e nós acreditamos que vamos viver exatamente o que aconteceu em Atos 10, lá na casa de Cornélio, o centurião da corte italiana. Amém. Quando Pedro falava da pessoa de Jesus, o Espírito Santo veio sobre todos e foram todos empoderados no Espírito Santo. E Pedro diz: como podemos negar água para esses que foram, como nós, receberam o dom do Espírito Santo, foram tomados pelo Espírito Santo, e nós cremos que muitas pessoas ali vão receber o dom do Espírito Santo, e nós vamos batizar nesses mesmos dias, aí, nesses 2 dias, 14 e 15 de novembro,
uma multidão de pessoas. Nós cremos que vamos sacudir a igreja brasileira para a importância da centralidade de Cristo na igreja e como essa centralidade de Cristo na igreja faz com que a vida de Cristo esteja ali, e isso faz com que a igreja seja saudável, terra fértil, para que a gente possa plantar e regar e Deus dar crescimento. Eu acredito que o principal motivo do crescimento das igrejas hoje é a centralidade de Cristo na vida da igreja, uma igreja orgânica, cultural, que tem Cristo como centro, onde todos servem ao redor desse Cristo, não mais aquele modelo de império, que é uma pirâmide, que você tem lá o líder mor, e aí você vê os liderados moram embaixo aqui os outros líderes, e aí depois você tem o líder do líder, o líder do líder, o liderado, e essa pirâmide, né, de poder que está todo centralizado em um homem que está na ponta, quando cai lá desmorona tudo. Mas nós queremos que tudo ao redor de Cristo. É uma igreja cultural, não uma igreja de metodologias, não é uma igreja... Eu creio que essa igreja de metodologias humanas acabou, não é uma igreja de metodologia, não é uma igreja de estratégias humanas falidas, que só incha a igreja e não dá saúde nenhuma, mas nós queremos que é um crescimento vivo, saudável, produzido pela vida de Deus. Cuide da vida de Deus e a vida de Deus vai cuidar de nós. Amém. Cuide da presença de Cristo e a presença de Cristo vai cuidar de nós. Essa é a palavra que nós recebemos do Senhor. E vamos levar isso para toda a nação brasileira. Já os ingressos já estão sendo vendidos, o primeiro lote a R$ 97. Eu vou pedir para deixarem aqui na descrição um número de WhatsApp que você vai poder entrar em contato para que você possa adquirir o seu ingresso, participar conosco dessa conferência. Se você mora fora do nosso estado de Santa Catarina, fora da cidade aqui de Balneário Camboriú, e precisa vir de avião, já faça a reserva do seu voo, já compre a passagem se você conseguir, já compre, já comprar, porque quanto antes você comprar, mais barato fica. Já reserve um hotel. Eu vou indicar para vocês um hotel aqui muito legal, que é o Slaviero Brut. É um hotel parceiro da Reino, ok? Nós temos lá um desconto, e você fala que você está indo para a conferência da Reino, eles já vão te dar um desconto lá. Vai ser muito legal receber todos vocês de todas as partes do Brasil e do mundo. Pessoas vão vir do exterior. Então, você que está nos nossos GCs espalhados pelo Brasil e pelo mundo, venha participar conosco dia 14 e 15 de novembro. Pastor Coutinho já chegou aqui dizendo para mim que vai estar com a gente lá, né? Vou levar uma galera. Vai levar a galera. Vou avisar quinta no culto. O pastor Joabe também vai trazer uma galera lá de Florianópolis. O pastor Douglas vai trazer uma galera lá de Porto Alegre. O pastor Pedro Daniel vai vir também trazer uma galera de BH. Então, ou seja, o Brasil vai se reunir aqui em Balneário Camboriú, no Centro de Eventos de Balneário Camboriú, dia 14 e 15 de novembro. Você não pode ficar de fora. Te esperamos, tá bom? Beijo no coração de todos e até o nosso próximo ReinoCast. Tchau, 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 tchau.